Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 3. Convidado muito especial no programa de hoje, Anthony Curti, comentarista da ESPN, editor-chefe do Pro Football. Curti, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes. Obrigado pelo convite. Eu sei que conversei com o Davis, mas eu já conheci seu trabalho. Você é um cara bastante dos analytics, que são coisas que eu gosto bastante, né? E contextualizando sempre os números, né? Uhum. Isso é muito legal. A gente tenta cada vez usar mais nas transmissões. Claro que não dá para forçar a mão às vezes, mas eu sou dessa corrente. Eu brinco com o Davis que a gente é do Partido Níquel. Então, obrigado pelo convite. Vai ser muito legal conversar aqui com você e com todo mundo na audiência. Sempre quando eu tweeto alguma coisa sobre questionando o valor de running backs, né? Eu não tô usando mais a frase running backs não importa, né? Porque... Porque fica distorcido. Né? Porque é uma discussão Quem muito mais importa, profunda. mas... exato. Aí sempre quando eu falo alguma coisa disso, o pessoal te cita também, né? Então eu sei também que você é dessa corrente aí. Bastante. Mas, assim, muitos anos atrás, né? O pessoal questionava bastante, hoje acho que já é muito mais aceito como um fato. Mas enfim, programa de hoje, a gente vai falar um pouquinho de ESPN, bastidores aí dessas últimas semanas que eu sei que o Curti teve bastante movimentada, viajou milhares de quilômetros aí ao longo do mundo para falar de NFL. E na segunda parte do programa a gente vai fazer o preview da semana 3. Eu vou fazer o preview aqui com o Curti dos principais jogos aqui da semana 3. Depois a gente segue com o Caio Miari lá do The Score. A gente vai falar de todos os jogos da semana 3. Então continue escutando. Lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Se você curte o trabalho e quer ter acesso a conteúdos extras, não deixe de se tornar apoiador. Tem link na descrição que explica tudo. A partir de R$10 por mês dá para pagar por Pix com desconto ainda. Então não perca. Curte! Quantos anos já nessa vida aí comentando NFL na ESPN? Na ESPN eu tô desde 2014. Então, 8 anos. 8 anos. Essa é a minha 9ª temporada, né? Tem que contar o primeiro ano, o ano 0. Uhum. Mas são 8 anos. São 8 anos. Com o site, são 11 anos. Eu comecei no segundo ano de faculdade. E comecei assim, sem nenhum... Eu fazia direito, né? Uhum. E assim, sem nenhuma ideia de tipo, vou trabalhar com isso, vou ficar milionário. Eu tô longe disso. Milionário foi uma consequência apenas, não, né? Tô bem longe disso, mas se fosse pra ficar milionário, teria seguido no direito, né? Meu TCC foi em direito tributário, que é uma área que ganha bastante dinheiro, inclusive. Sim. Então, enfim, nunca foi pela grana, muito pelo contrário, até porque o site não me dava um centavo durante anos e anos, cara. Foi começar a rentabilizar um pouquinho com anúncio e depois com assinatura em 2016, 2017. Então, mesmo já estando na ESPN, eu continuava escrevendo basicamente de graça, né? Então, nunca foi pela grana. E também não era hobby, porque eu não sei se eu gosto do termo hobby, porque hobby parece uma coisa meio descompromissada, sabe? Uhum. Tipo... Parece algo, quando dá tempo eu vou lá e escrevo. Cara, era a minha prioridade, mesmo com a faculdade, mesmo com o estágio, quantas e quantas vezes deixei de redigir uma peça no escritório que eu estagiava para bater um texto sobre o Peyton Manning, para onde ele vai, se ia para Arizona, se ia para Tennessee. Cara, se eu fechar os olhos, eu lembro eu na mesa de estagiário falando se ia para Arizona, se ia para Tennessee porque ele jogou lá no college, se ia para Seattle, enfim, se ia para Miami. Eu lembro que Miami era um time bastante cotado na época. E aí foi consequência, cara. Porque assim, acho que pra quem vê em casa, pode ficar pensando, putz, da onde brotou esse cara? Né? E com o Davis agora foi assim. Eu sei que pode parecer, o Davis e o Curtis trabalham juntos e foi QI. Não foi, não fui nem eu que indiquei o Davis. Uhum. Fui nem eu, a produção já tinha visto o trabalho dele, né? Tipo... Falaram pra mim depois só. Bellatini, mesma coisa, e eu participei do canal dele. Então, foi muito trabalho, cara. Eu não sei estimar quanto até surgiu a oportunidade de um teste, mas deve ter sido coisa de 1.500, 2.000 textos. Entre notas, entre análise de draft, que foi uma coisa pioneira no nosso site, porque até então... E pelo amor de Deus, não tiro nada disso, mas a gente tinha ainda tem o Diário NFL do Danilo Miller, que era uma coisa mais hard news,
Né? E a gente começou um trabalho muito legal do opinativo, que era uma coisa que em português ainda estava começando, né? Já tinha alguns materiais e tal, mas a gente fez parte dessa revolução, né? Que acho que é um termo muito forte, mas dessa incrementação, que agora tem tanta gente legal, né? Então foi um trabalho durante 3 anos e meio até pintar essa chance. E, cara, eu nunca tinha visto um microfone na minha frente no meu teste. O teste foram 2 testes. Foi o mesmo ano que o Zolinha entrou também. Foi Colts e Chiefs. Eu lembro que foi o ano que a ESPN expandiu o pacote, né? Eu lembro que... Não sei se foi exatamente o mesmo ano que começaram a fazer jogos ao mesmo tempo na primeira janela e tal. Isso, exatamente. Foi Colts e Chiefs, aquela virada do Andrew Luck. Por isso até eu me emocionei quando o Andrew Luck aposentou, porque de certa forma ele fez parte da minha história, vamos dizer assim. Ele fez parte da minha história aqui no podcast Cara dos Esportes, porque eu tava com o podcast pronto pra postar o primeiro, e aí ele se aposentou. Então, eu tava no ar. O jogo do college, acho que era Flórida e... Putz, eu não lembro, era um jogo de Flórida, dos Gators. Tava no ar com o Ari. Essa notícia. O Ari virou pra mim e falou assim, o Andrew Luck aposentou. Aí eu xinguei ele, eu falei assim, Ari, pelo amor de Deus, fica caindo em fake news, velho. Ele, não, aqui, ó, aplicativo da ESPN. Ele mostrou, aquele fake do Adam Schefter, né? Exato, eu fiquei meio em choque, assim. E aí a gente fez um outro teste depois, que foi a final da conferência de 2013. Olha que coisa louca, né? Esse foi o teste que eu fui aprovado de vez, foi um jogo no então CenturyLink, e agora semana passada eu tava lá. Então jamais imaginei que isso ia acontecer, mas foi uma caminhada muito longa. Eu entrei muito novo, e eu entrei muito imaturo, cara. E assim, entrei imaturo e muito novo, e nunca com vontade de errar e nem de irritar ninguém em nada. Eu sempre fui muito enérgico, sempre me posicionei muito, assim, sabe? E isso em todas as áreas. Né? Acho que a veia do direito ainda está presente em mim nesse aspecto, né? Nunca gostei de ficar em cima do muro, vamos dizer assim. E eu sei que nesse caminho eu acabei talvez sendo grosso em alguns momentos, talvez sendo ríspido, talvez sendo imaturo, principalmente nesses primeiros anos, mas a idade vem e as coisas mudam. E em Seattle, eu sei que você vai perguntar da viagem e tal, mas vai acontecer uma coisa que eu até contar pra você e aqui meio que em primeira mão, que eu não contei em nenhum lugar publicamente, não falei em nenhum vídeo, não falei nada. A gente teve uma coletiva com o Geno Smith. Em 2013, quando ele foi draftado, eu já fazia nota para as escolhas. Mas eu era meio xarope, eu fazia nota praticamente quase todas as escolhas, né? Da quarta em diante, enfim, tinha vida, né? Hoje não tem como fazer isso. Não. Até porque eu não acho que dá pra fazer bem. No primeiro e segundo dia dá pra fazer. Daí em diante era xaropice minha. Eu pegava mais as necessidades dos times do que qualquer outra coisa. E pra escolha do Geno Smith, dos Jets na segunda rodada, que eu não achava que tinha que escolher um quarterback muito menos o Geno Smith, eu dei nota 0. Que aí vem a imaturidade que eu falei. Não precisava dar nota 0. E aí os torcedores dos Jets ficaram muito pistola comigo, achando que a nota era pro jogador. Eu tinha que explicar, não, a nota não é pro jogador. Não acho ele um jogador nota 0. Acho uma escolha nota 0, papapá. Hoje eu não faria isso. E aí me pegou a coletiva com ele, porque eu perguntei pra ele o que mudou do Geno Smith dos Jets, de 20 e poucos anos, pro Geno Smith de 30 anos. E eu nem me toquei que era a minha idade também, que a gente tinha a mesma idade. E aí ele virou e falou assim, cara, eu forçava demais algumas coisas, mas não forçar na sacanagem. Tipo, eu tentava pegar algumas coisas que não estavam lá, e agora eu espero um pouco e sou um pouco mais maduro. Sou um cara de 30 e poucos anos. Ele falou desse jeito, sou um cara de 30 anos, estou mais maduro. E aí meio que sabe quando o mundo para, assim, fica tudo um blur, fica tudo, o editor da vida entra, dá um blur, embaça tudo. Eu falei, cacete, comigo foi assim também. Eu me sinto mais maduro com 30, 31 anos do que eu era com 20 e pouco, quando eu dei nota 0. Quase que eu falei, eu dei nota 0 pra você escolher dos Jets. Mas é isso, essa maturidade que veio com o tempo, com muita pancada. E entendendo o público, mas nunca foi uma imaturidade do mal, sabe? Nunca foi pra sacanear, nunca foi pra... Tipo, nossa, quero gerar like. Nunca foi com esse intuito, cara. Tipo, era uma maturidade mesmo, de moleque, de 22, 23 anos. Que foi melhorando. Eu tenho uma plataforma infinitamente menor que a sua.
foi algo que era muito difícil no começo lidar com crítica, né? E era algo que ficava martelando muito na minha cabeça. E eu imagino você com uma plataforma muito maior. Hoje em dia você, então, mais maduro, você sente que você lida melhor, consegue botar as coisas no compartimento certo, separar? Eu acho que sim, cara, porque a partir do momento que eu, entre aspas, entre grandes aspas, me exponho Sim. e dou uma opinião, em vez de falar, pode ser que o Daniel Jones com um novo técnico dê certo. Se, cara, eu tô dando uma opinião informada, eu não tô desrespeitando o cara, não tô falando que o torcedor tem que cobrar ele no CT, não tô fazendo nenhum absurdo, só tô falando, eu acho ele Diz que balada nos Giants, né? Isso, exato. Pegando o panorama atual até. Um jogador ruim, que não processa o jogo bem, que não mudou quase nada em relação a Duke, e é uma opinião informada, porque eu tô pegando números no Big Data, eu tô vendo o tape dele, vi o tape na All-22, não é uma coisa que eu tirei do céu, entendeu? Mas aí vem, talvez, a maturidade, porque, por exemplo, quando em 2014 eu fiz aquela manchete idiota do Acabou a Dinastia, que os Patriots ganharam o quê? 3 Super Bowls depois daquilo? É a margem de erro do estudo de pesquisa. Fez 5 anos a diferença, mas tudo bem. 3 Super Bowls pra mais ou pra menos, né? A análise... Sabe qual o complicado, Gabriel? Eu vi a All-22 daquele jogo dos Chiefs, tá ligado? O que me ferrou foi a manchete. Uhum. Foi o hot take, porque o texto estava todo explicado. Eu não pedia o Garoppolo no lugar, eu não falava que os Patriots não iam ganhar a AFC East, eu só falava, cara, esse time não vai ganhar o Super Bowl, não tem como essa linha ofensiva jogando assim. E tá muito esquisito. Só que aí a manchete me ferrou. E aí que vem a maturidade. Hoje eu jamais faria isso, porque esporte e política é complicado, cara. Você tem que tatear, assim, de maneira a passar informação, passar opinião, mas ao mesmo tempo respeitar que aquilo é a vida de muita gente. Eu não digo só de quem está envolvido, mas para muita gente, o New England Patriots jogar no domingo, cara, pode ser um grande momento da semana dessa pessoa. O quarterback é o grande ídolo dessa pessoa, é o papel de parede do celular dela. Então, eu acho que essa questão eu não tinha, porque eu nunca tive torcedor. Eu nunca, idolatrei a ponto de fechar os olhos totalmente e falar, não, você tá errado, que fulano é bom. E assim, eu entendo hoje isso, entendeu? É aquela questão da maturidade, da empatia, palavra que tá na moda, né? Mas de se colocar um pouco no lugar das pessoas. Então, te respondendo, quando vem uma crítica, que vem pra você também, que vem pra mim, vem pra todo mundo, eu tento me colocar no lugar do cara e falo assim, putz, será que vai funcionar eu ficar argumentando aqui, etc. E também, muito pelo contrário, debochar do cara, expor o cara, pegar o que o cara falou. E não tô falando que eu sou perfeito, porque eu já fiz isso quando eu era mais maturo. Então, um quote twist fala assim, por exemplo, falo mal de tal jogador. Aí o cara vem falar, bom é o Trubisky, né? Aí eu vou lá, dou o quote twist e falo, pô, mas pelo amor de Deus, eu não tô falando do Trubisky, tô falando tal. Vai adiantar alguma coisa? Vai. Então, assim, tem que saber lidar e saber entender que a crítica é o trabalho e não a pessoa física. E também entender que, pô, eu vou errar, cara, eu não sou perfeito, eu vou errar, e eu sempre fui muito perfeccionista. Então eu sofri muito sempre quando eu errei, vamos dizer assim. Agora eu acho que faz parte. Vou dar exemplo na posição de quarterback. Daniel Jones, cara, eu critiquei essa operação Iraque desde o dia 1. Paxton Lynch, desde o dia 1. Drew Lock, desde o dia 1. Mas tem vezes que eu critico o cara e ele vai muito bem. Por exemplo, o Drake London tá indo muito bem nos Falcons. Eu não esperava, sinceramente. Eu achava que ele não ia ter um bom trabalho em recepções, que ele ia fazer muita recepção com o corpo, como ele fez em USC, que ele não ia criar separação. Mas era uma opinião informada, era uma opinião com base no tape do cara. Entendeu? Eu vi os jogos dele em USC pra falar isso. E às vezes eu elogio muito um cara que flopa em relação ao draft. Josh Rosen, por exemplo. Flopou. Então, eu acho que é entender que a gente não é senhor da razão. A gente também não é paladino do jornalismo, não é só o meu jeito que tá certo, entendeu? E que não é só a minha análise que tá certa e que eu vou errar. A partir do momento que você abraça essa vulnerabilidade, eu acho que você acaba lidando melhor com as críticas. Eu sou... Bem, eu falando do meu lado aqui, eu sou bem aperto, porque o Josh Rosen derrubou um monte de gente também, não dá nem pra falar muito, né? Mas nos últimos anos, quer dizer, últimos dias, acho que dá pra falar, né? Você teve a oportunidade de ir lá assistir, transmitir o jogo em Seattle. Creio que foi o seu primeiro jogo em loco, né? Foi. Transmitindo, sim. Já tinha assistido, mas fazendo a transmissão de lá, sim. Como é que foi essa experiência? Que eu lembro que eu recebi o Nardini aqui no podcast algumas semanas atrás, e ele falou... Eu assisti. Quando ele fez o Super Bowl,
era um dos primeiros eventos esportivos que ele fazia em loco, né? Que é bem diferente de você fazer na cabine e tal. Como é que foi essa experiência lá em Seattle? Cara, muita gente me mandou mensagem, Gabriel, até da produção, que são pessoas com quem eu trabalho, mas são pessoas que são, assim, pessoas que eu considero muito, que são minhas amigas, perguntando: você tá bem? Você tá nervoso? E eu ficava um pouco assustado comigo mesmo, porque eu não estava nervoso, sabe? Tipo, eu ficava olhando e falando assim, cara, será que não era pra eu estar mais ansioso? Será que não era pra eu estar nervoso? Será que não era pra eu estar tremendo? Tipo, eu vou entrar no estádio de 60 mil pessoas, o segundo estádio mais barulhento da liga, na volta do grande ídolo do time, um jogo que vai ter talvez centenas de milhares de pessoas assistindo no Brasil, contando o Star Plus e ESPN 2. Na minha primeira transmissão, e que se eu errar tudo, se eu fizer besteira, se eu falar um palavrão, se eu errar nome de jogador, capaz que nunca mais me mandem. Capaz que tirem meu passaporte. Mas não, cara, eu não tava ansioso, eu não tava nervoso, eu tava muito calmo durante todo o processo. Isso meio que me assustou um pouco, mas ao mesmo tempo eu senti que esse processo de amadurecimento ajudou nisso, no sentido, tipo, aconteceu quando era pra acontecer. Sabe? Aquele negócio de que a gente quer alguma coisa muito grande e a gente não sabe se a gente tá preparado para aquilo. Não foi um processo rápido, né? Foram, contando do primeiro texto que eu escrevi, foi um texto sobre quarterbacks canhotos, aliás, foram 11 anos. Da primeira transmissão, que foi em setembro, que coincidentemente foi com a Ari também, em setembro de 2014, foram 8 anos. Mas eu me senti muito tranquilo, cara. Assim, desde o início, parecia... A impressão que me passava, olhando para o monitor, que a gente tinha só um monitor com as imagens que estavam indo para o ar, os gráficos que apareciam na tela e tal, e o estádio, parecia que eu estava vendo uma pintura. Assim, sabe? Aquela questão de foco, essa questão do embaçamento da visão periférica e você estar focado, parecia que eu estava vendo uma pintura na minha frente, não que eu estava daquela atmosfera que me deixasse nervoso. Eu acho que me preparei tanto durante tantos anos, não só de estudar o jogo, de ler sobre os times, de ver notícias, de estar no CT naquela semana e tudo mais, de ler coletiva do Pete Carroll, enfim, que eu estava muito tranquilo, porque eu sentia que era o momento, sabe? E aí começou o jogo, cara, eu tava com medo de enrolar a palavra, de falar muito rápido, porque, por exemplo, na primeira final de conferência que eu fiz, isso aconteceu um pouco. A primeira final de conferência que eu fiz foi há 2 anos. Até então eu não tinha feito uma final de conferência. Quando eu fiz o Super Bowl no cinema com o Rômulo, o 54 Chiefs e São Francisco, São Francisco, eu tava nervoso no início. E aí eu achei que eu fosse ficar nesse jogo, mas não, tava com as informações separadinhas lá, as questões táticas de Denver podendo mudar a defesa, Seattle marcando muito em zona, os elos fracos de cada defesa, a questão do Russell Wilson ter jogado na pré-temporada, tipo, de cabeça eu consigo lembrar muitas coisas agora, e você acha que acrescenta a transmissão estar lá presente? Totalmente. Nossa, cara, totalmente. Porque, por exemplo, vou dar, entre aspas, um bastidor. Um amigo meu virou e falou assim, nossa, a defesa de Seattle tá um lixo contra a corrida. E se você for ver na TV, que você não vê os safeties, parece realmente que tá horrível, que se dane, mas era uma questão numérica. A defesa de Seattle tava jogando com box leve, porque eles queriam tirar o passe em profundidade do Russell Wilson, porque o Pete Carroll, mais do que ninguém, conhece o Russell Wilson em profundidade. Então eles estavam jogando com casco de 2 safeties, jogando quarters e cover 2, o jogo inteiro. E entregando o jogo terrestre. Tipo, você quer correr aí? Irmão, corre. A gente só não quer tomar uma big play. E foi uma defesa que foi muito bem contra a big play ano passado também. Só não quer tomar big play, cara. E aí, dava a entender, pra quem tá vendo só a imagem na TV e não o estádio inteiro, todos os jogadores, os 22, que a defesa tava um lixo. Mas foi uma escolha tática do Pete Carroll, que não dava pra marcar tudo, com a defesa, com o material humano que ele tem. E aí ele confiou na linha defensiva, no Shelby Harris e basicamente no Jordan Brooks, e falou assim, que se dane, vamos ceder aí o que der pra ceder e só não vamos tomar bomba do Russell Wilson, pra deixar o jogo parelho pro último quarto e talvez a torcida ajudar. E deu certo. Então, vendo no estádio, essa questão tática do desenvolvimento das rotas, de leitura high-low. A primeira leitura que um quarterback faz quando chega na linha são os 2 safeties, né, onde eles estão. Ou às vezes um só, né, depende da formação defensiva. Mas onde estão os safeties?
E quando a gente faz a transmissão off-tube, né, na cabine, com o monitor, com as mesmas imagens que vocês têm em casa, que todo mundo tem em casa, a gente não consegue ver isso. A gente não consegue ver as rotas se desenvolvendo. Então dá para entender muito bem se o box é leve, se o box é pesado, como que tá o posicionamento defensivo, como que tá a separação dos recebedores. Tipo, bem rápido eu consegui pegar que o DK Metcalf estava ganhando no início do jogo contra o Pat Surtain, por exemplo. Ele estava criando separação, o Geno Smith estava bastante conservador. A gente ter a visão do campo inteiro em tempo real é completamente... É outro jogo, cara, tipo, para comentar. E o replay também, porque aqui no Brasil a gente pega o replay e eu não sei onde estava o safety, eu tenho que descobrir numa fração de segundo onde estavam os safeties, como estavam as rotas, se era uma jogada, se era um conceito vertical, se era uma coisa mais para curta distância e etc, etc. E isso vem do estádio, o replay é um replay mesmo, porque eu já vi aquilo com o campo aberto. Em casa eu vou descobrir e aí tem que ser uma leitura muito rápida. Então acho que até por ter feito 8, 9 anos dessa leitura muito rápida no replay, me ajudou no estádio a ver tudo em tempo real. Mas foi uma experiência assim que é indescritível. Pela atmosfera, pelo jogo de ser disputado. Eu, antes de dormir todos os dias daquela semana, eu rezei. Assim, Deus, por favor, só me dá um jogo disputado. Não tava torcendo nem pra Seattle, nem pra Denver. Só um jogo disputado. Porque poderia ter sido uma sacolada de Denver. No papel, o elenco de Denver é muito melhor. Mas foi um jogo disputado, a audiência foi boa e deu tudo certo. Eu acho que de todas as coisas que eu já fiz profissionalmente, com certeza foi a mais incrível. É uma adrenalina assim que eu espero ter de novo um dia. E acho que a repercussão do público foi bem legal também. E Red Zone? Red Zone, que eu sou apaixonado há anos assistindo no Game Pass. Pra mim é o que há de melhor em transmissões esportivas no mundo inteiro. Qualquer esporte que seja, porque assim, o futebol americano é um esporte fantástico, meu esporte favorito, mas ele tem umas pausas, assim, o ritmo dele é mais lento do que da maioria dos esportes. O Red Zone corta isso. Você consegue assistir 8 jogos ao mesmo tempo, tendo uma boa noção do que está acontecendo em cada um deles. Como é que foi o processo para trazer o Red Zone para cá e o quanto que a gente pode esperar você lá no Red Zone? Eu não devo estar em todas as semanas, acredito, mas estarei em muitas. Semana que vem sou eu, inclusive, na semana 3. Cara, eu não consigo te dizer exatamente o processo, porque essa parte burocrática a gente não lida muito, mas eu acredito que o fato de agora a gente ter o Star Plus desde o ano passado e tal, ajuda, porque é um produto que ele é muito difícil de ser colocado na TV, porque a TV ainda precisa do break comercial, né? Uma transmissão direta, 7 horas, não existe na TV, não existe, tipo... Acho que o Carnaval na Globo deve ter 7 horas, mas no máximo isso. Eu não consigo pensar em nenhuma transmissão tão longa, sem nenhum break. Aliás, o Carnaval tem comercial, né? Entre as escolas. Tem comercial, e o Red Zone não tem, cara. E assim, quando foi confirmado, em agosto, e a gente tava... Qual que foi o primeiro processo? Assim, ó, vamos fazer piloto. Piloto... para quem não, né, que tá na audiência, que não está no mundo de jornalismo, TV e tal, é um ensaio, vamos dizer assim, como se fosse uma peça de teatro, é um ensaio. Mas não tem como fazer um piloto de 7 horas. E aí o difícil foi também que seria um piloto de uma semana que já aconteceu. Aí a gente pegou o piloto da semana 4, o Red Zone da semana 4 do ano passado, que teve Panthers e Cowboys, não sei se você lembra desse jogo, que Carolina tava 3-0, a defesa de Carolina voando. Carolina foi o Sam Darnold, tava jogando até que bem, correndo bem com a bola e tal. Esse foi um dos jogos que apareceu bastante. A gente fez 1h30 esse piloto. E aí eu confesso que eu tava com medo, cara. Eu tava com medo de como ia ser. Porque não é o mesmo formato, né? Porque não é você jogando pra uma transmissão, a pessoa narrando em português, né? Exato. Então, porque quando eu fiquei, ao longo do mês, eu fiquei, como a gente não podia anunciar oficialmente, eu fiquei, né, fazendo teasers. Você, vai vir uma novidade. Se eu puder ser bem honesto, você telegrafou com aquelas bolinhas vermelhas. A bolinha vermelha com o campo de futebol americano. Eu quase soltei, não sei se você lembra que teve uma pré-temporada, isso aí deu mó BO na NFL. Teve uma pré-temporada que como as transmissões de pré-temporada são emissoras locais, que a emissora de São Francisco patrocinou, quando os 49ers estavam na Red Zone, a Toyota Red Zone. Você lembra disso?
Não que lembro. ficou todo vermelho a Red Zone, assim, com os logos da Toyota. E, putz, deu um mau rolo isso aí nos Estados Unidos. Eu quase postei essa imagem do nada pra ver se alguém ia pegar. Mas tava meio escancarado, né? Eu acho que chegou a sair no UOL alguma coisa sobre Red Zone, se não me engano. Agora eu não lembro se saiu e tal, mas eu lembro que o pessoal começou a pegar. Com a bolinha vermelha ali já. Eu não podia falar oficialmente, mas enfim. Quando saiu o oficial, eu fiquei com medo no primeiro momento. Primeiro por respeito. Porque, cara, é a transmissão mais difícil que existe nos esportes americanos. Com todo respeito a quem faz NBA, quem faz NHL, quem faz NFL, quem faz qualquer coisa. Não é pela dificuldade do esporte, é porque são 7 horas sem parar. Fisiologicamente é difícil. Exatamente, a palavra perfeita. É isso, galera. Fisiologicamente, você ficar 7 horas. E antes que alguém me pergunte, sim, nós vamos ao banheiro. Tá, eu e o Conrado, e com o Paulo Antunes foi a mesma coisa na outra semana, com o WhatsApp aberto, e como o Conrado tá nos Estados Unidos, eu tô aqui, e quando for, sei lá, um narrador aqui no Brasil, o Paulo nos Estados Unidos, como a gente não tá na mesma cabine, dificilmente vai ter, banheiro em caps lock. E aí sai, a produção avisa no áudio, no talkback, e você vai, fica 1 minuto fora e volta. Eu fui no banheiro, fui 2 vezes. Mas mesmo assim, cara, são 7 horas. Não tem transmissão de 7 horas no esporte. E aí tem um outro agravante. Que o Red Zone, qualquer vez que aparece algo na tela, algo vai acontecer. Então o pessoal brinca, né? Sempre quando vai mostrar um retorno de punch, deu alguma merda ou teve touchdown. Né? Exatamente. Algo vai acontecer. Não, pra completar que começou essa semana. Agora a gente vai ao vivo ao MT Bank Stadium em Baltimore, Dolphins e Ravens. Já começa com o retorno pra touchdown. Então algo vai acontecer. Né? Então isso te deixa no 220 ainda mais, porque não dá pra fazer uma transmissão, eu acho pelo menos, que não dá pra fazer uma transmissão react, tipo, sentado no meu sofá. Você, bom passe aí do Tua pra 59 jardas, o Jalen Waddle aí fez um bom trabalho, e, tipo, não dá pra fazer 7 horas assim, porque o brasileiro não tá, primeiro que o brasileiro não tá acostumado com isso. O brasileiro tá acostumado com uma narração e um comentário que passa emoção, é da nossa cultura, não tem como. Segundo, que fica, porque o Red Zone é o Pushel. Se você fizer morto o negócio, vai ficar muito esquisito. Fica muito, muito, muito esquisito. Então, eu estava com medo fisiologicamente, porque eu já tinha feito jogos de beisebol que tiveram uma duração enorme, mas o beisebol tem intervalo, o beisebol não é o tempo inteiro pauleira, é uma transmissão mais conversativa. A transmissão do beisebol é diferente da transmissão do futebol americano, pela sua natureza. Então eu sabia que eu tinha já passado por situações assim, eu já tinha dobrado algumas vezes, já tinha feito o jogo do primeiro horário da NFL, e aí por algum motivo, sei lá, cara, já aconteceu de alguém estar com Covid, e aí eu tive que dobrar, fazer o segundo jogo, ou algum dos outros comentaristas, agora deve acontecer menos, né, com mais comentaristas, né, essa dobra, mas alguém foi viajar, não tá disponível tal, e eu dobrar. E era desgastante, eu chegava no final do segundo horário, do segundo jogo, morto, cara. Morto, completamente morto, assim, tipo quando você faz vestibular, você chega em casa, você não quer conversar com ninguém, ou uma prova muito pesada, que você não quer nem olhar pra nada, só quer deitar na cama. Então eu tava com medo, cara, fisiologicamente. Aí veio o piloto. Aí na primeira meia hora, porque eu sempre assisti o Red Zone, que nem você. A não ser quando eu estava numa transmissão, que aí não dava pra ver. Mas agora, nos últimos anos que eu estava fazendo mais jogos no segundo horário, o Red Zone no primeiro horário era obrigação. E quando, eventualmente, eu estava no Sunday Night, idem. Até pelo abre o jogo do Sunday Night, para saber o que aconteceu. Começou a primeira meia hora. Aí sabe quando você vai fazer um exercício físico, que você sofre no início, assim, tipo, dor, que o músculo tá aquecendo? Foi a mesma sensação, cara. A pessoa fala muito do second wind, né? Quando você cansa aquele começo, aí depois dá uma sossegada, né? Isso. A primeira meia hora do piloto. E ainda bem que a gente fez piloto, acho que a ESPN foi muito bem nisso. A primeira meia hora do piloto, eu olhava assim pra produção e disse, cara, eu tô com medo. Passou meia hhora, eu tô exausto. E não é como se eu estivesse gritando que nem um maluco. Porque, cara, são 22 jogadores na tela ao mesmo tempo, às vezes 2 jogos, às vezes 4 jogos, você tem que acontecer alguma coisa, você tem que conhecer todos os jogadores. E aí passou depois dessa meia hora, tranquilo. Que nem exercício físico mesmo, sabe? Eu gosto muito de nadar. E na natação é assim, quando é aquecimento 300 metros, sofrido pra cacete. Depois, ok. E no Red Zone foi assim, o piloto. Passou a primeira meia hora, cara, foi tranquilo, acabou 1h30, eu virei e falei assim, ó, passei no parque.
precisa de substituto? Ela falou assim, não, dá pra fazer 7 horas. E acredito que o Paulo tenha tido a mesma impressão também. E aí veio essa oportunidade na semana 2, na semana 1 eu estava em Seattle, na semana 2 eu fiz o Red Zone, agora na semana 3 também. Cara, eu vou te dizer que eu estava tranquilo depois de 7 horas. E como você falou, é diferente dos Estados Unidos, porque o Scott Hanson, pô, quem sou eu pra falar alguma coisa dele? Exato. Mas ele joga pra transmissão. Então é diferente, né? Ele, assim, é a mesma, entre aspas, a mesma dificuldade, porque ele tem que estar bem informado, ele tem que conhecer todo mundo. Ele não pode bater o olho e falar, quem que é esse Leighton Vander Esch? Eu não sei quem é esse cara. Não dá, fica muito feio, ele nunca fez isso, esse cara é muito bom. Só que ele não joga pra transmissão. A gente, na prática, tá narrando e comentando 9 jogos ao mesmo tempo. Então você tem que ter informação de 9 jogos ao mesmo tempo, você tem que ter escalação de 9 jogos ao mesmo tempo, você tem que saber os inativos de 9 jogos ao mesmo tempo, você tem que saber os líderes em touchdown, recepção. Touchdown vai ser o quarterback, né, de passe, mas em recepção e jardas por tentativa de 9 jogos ao mesmo tempo. Você tem que saber de cor os 32 técnicos. Não existe possibilidade de você não saber o nome dos 32 head coaches, senão vai dar ruim também. Então é fisiologicamente cansativo, mas é possível. É possível. Mas nada vai ser mais difícil que isso, eu acho, cara. E a transmissão em loco foi a coisa mais legal que eu fiz até hoje. Ponto. Não tem como. Porque é a atmosfera do estádio e tudo mais. Mas o Red Zone é a segunda. É a segunda. Não tem e a como resposta comparar. do público? Teve um comentário, agora eu não vou lembrar, né, do nome da pessoa, mas o que me marcou. Teve 2 coisas que me marcaram essa semana de resposta positiva. Um foi um cara que falou assim, eu nunca tinha visto. Porque assim, Gabriel, a gente mora num país que muita gente é bilíngue. E que muita gente sabe espanhol e inglês. Mas não é todo mundo. Longe disso, para acompanhar uma transmissão. Entendeu? Acho que tá cada vez mais. Você tem cada vez mais pessoas investindo em inglês. Agora com curso online isso tá melhorando. Mas a verdade é que não é todo mundo que vai conseguir pegar uma transmissão em inglês e pegar. Então, e captar. Então o Red Zone é uma coisa meio hard user. Era uma coisa muito hard user. Que você conhecia, eu conhecia, o Davis conhecia, o pessoal da produção, o Paulo Antunes, o Nardini, o Ari. Quem está trabalhando com isso ou é muito hard user e muito fissurado, era o suprassumo. Mas eu acho que o fã mais casual nem sabia que o Red Zone existia. E aí um comentário que veio foi, cara, eu não conhecia e a minha sensação foi que nem quando eu vi o meu filho pequeno comer brigadeiro pela primeira vez. Aí eu falei, nossa, comer brigadeiro pela primeira vez como criança deve ser uma sensação muito boa. E é um pouco isso. E aí um outro feedback que eu achei fantástico, aí não foi feedback pra mim, mas a minha namorada mudou de escritório, ela é advogada. E aí ela falou que ela ouviu 2 advogados falando que assinou o Star Plus por causa do Red Zone. Legal. Então eu acho que o Red Zone é um caminho sem volta. O que eu vejo? Se o seu time estiver jogando de tarde, no horário do Red Zone, talvez você veja o seu time. Mas, honestamente, se não é o seu time jogando naquela janela, o Red Zone é a melhor opção. Sim, concordo plenamente. E eu entrevistei o Scott Hanson 2 anos atrás, né? E o cara é um gênio. O que ele faz o cara maior de todos. E a energia você falou a questão da energia, né? Ele consegue manter energia lá no alto o tempo todo. E pra mim é melhor. Você definiu perfeitamente. Se o time não tá jogando, ver no Red Zone é a melhor opção. E se seu time for o Giants ou o Bears, ainda é a melhor opção ver. Ainda vai ser. Não, o Giants esse ano acho que dá até pra ver, né? Com o Julari voltando, o Thibodeau voltando, vai ter uma graça a mais. A gente vai falar sobre Giants e Cowboys mais pra frente. Mas é isso, o Red Zone eu recomendo bastante. É muito legal mesmo. Mas vamos passar pros previews agora. Eu separei aqui alguns dos principais jogos enquanto eu tenho a presença aqui do Kurt no podcast. A gente vai começar com o Thursday Night Football. Se você tá escutando o podcast na sexta-feira, no sábado ou no domingo, vai ter o timecode lá na descrição do podcast, você avança já pro próximo jogo, ou se você quiser saber se a gente acertou ou não nas nossas previsões aqui sobre Steelers e Browns, né, o jogo da quinta-feira à noite, o jogo que abre a semana 3, lá no Bodog, o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Vitória dos Steelers tá pagando 2,75, vitória dos Browns tá pagando 1,47, total desse jogo 38,5, handicap Browns menos 4,5. Você gosta de algum desses números aí? Link na descrição, crie sua conta usando meu link para eles saberem que eu te mandei. Mas curte, vamos te perguntar da seguinte forma.
produção da ESPN te manda uma mensagem e fala: tá difícil vender esse jogo, não é um jogo atrativo. O que você vai propor pra colocar na propaganda lá do anúncio dessa partida? Porque realmente não é um jogo que é muito atrativo. Não, né? lógico que não. A gente sabe, não vamos mentir pras pessoas. Mas eu acho que a questão do Mitchell Trubisky brigando pra seguir titular é uma narrativa, queira ou não, cara. Uhum. Porque ele não passou de 200 jardas nos 2 primeiros jogos, não jogou bem. Os Steelers ganharam porque a defesa foi muito bem no primeiro jogo. Aí o TJ Watt machucou o peitoral. Sem o TJ Watt, a defesa terrestre caiu de produção. Aliás, o TJ Watt é um grande defensor contra a corrida. Isso é pouco falado, tanto quanto deveria. Talvez seja o melhor defensor de ponta, né, entre os edges, defensive ends ou outside linebackers, contra a corrida na NFL. A defesa sofreu contra os Patriots. O Damien Harris teve uma grande partida no segundo tempo, especialmente. Então, a gente tem Cleveland com o Nick Chubb, um jogo de 3 touchdowns. A tendência, ainda mais o jogo sendo semana curta, o jogo sendo em Cleveland, é vitória dos Browns. Mas eu vou te dizer que essa linha é menos 4,5, você falou, né? Isso. A sua? Tá muito ajustada, cara. Minha linha seria menos 4 Browns. Tá absurdamente ajustado. Mas algo pra monitorar é o Myles Garrett, né? O Myles Garrett é dúvida, o Jadeveon Clowney já não joga. Eu só não gostaria de deixar 4 pontos com os Browns atualmente com o Jacob Brissett. O Jacob Brissett... Até eu achei que a semana 2 dele foi melhor do que a semana 1, mas é ainda um time muito, muito limitado, né, no ataque aéreo por conta do... O Jacob Brissett é um bom quarterback reserva. Sim. Não se você tem pra mais 2, 3 jogos, né? Não pra você 11. tem mais 9 semanas aí de Jacob Brissett pela frente, mas a ausência do TJ Watt, e acho que essa semana 2 mostrou isso, ele é um dos não quarterbacks mais valiosos na NFL, né? A forma como a defesa dos Steelers caiu de rendimento também contra o jogo terrestre, como você falou, é uma questão importante. Só que essa ausência do Jadeveon Clowney, essa dúvida do Myles Garrett, e se ele entrar em campo ele não vai estar 100%, creio eu, é uma boa notícia para a linha ofensiva dos Steelers, né? Que é o ponto fraco da equipe. A gente tá vendo o Mitch Trubisky um pouco no ataque do Big Ben, né? Que é aquela snap, sai, a bola já tá lá no wide receiver, né? Muito rápido os passes. Com o Clowney fora, com o Garrett não estando 100%, eu quero ver se os Steelers vão arriscar tentar uma rota que se desenvolve mais, tentar usar mais o Chase Claypool no fundo do campo, o Deontay Johnson no fundo do campo, porque eles estão sendo usados basicamente como aquele recebedor que vai conquistar jardas após a recepção, que não é o jogo dos dois, né? Então, eu acho que pode ser uma tentativa, pelo menos, dos Bolas Steelers. contestadas. E essa secundária do Cleveland Browns não começou bem o ano, né? E ano após ano é uma secundária que oscila, né? E é uma secundária que eles investiram muito dinheiro, né? Denzel Ward, escolha alta, o segundo cornerback mais bem pago, Grant Delpit, escolha de segunda rodada, Greg Nilsson, escolha de primeira rodada. Eles deram bastante dinheiro pro John Johnson, mas ela não consegue ter consistência, né? Então, tô bem curioso se a gente vai ver o Mitch Trubisky arriscando mais passes. O Deontay Johnson faz jogos ruins contra Cleveland. Tem esse fator, essa secundária de fato, que no papel tem tudo para ser muito boa, mas consistência vem sendo fraco. Acho que o Deontay Johnson é um fator. Mas eu trazer outro ponto. O Najee Harris, também pela linha ofensiva, né? Ele não tem um bom desempenho, ele tem um desempenho bom em volume, mas não em jardas por carregado. Mas contra Cleveland, ele jogou bem no ano passado. Teve coisa de 5 jardas por carregado. Então talvez o jogo esteja um pouco por aí. E se eu bem me lembro, que até está tatuado na minha memória, o Trubisky com o jogo terrestre e o play action, ele é outro quarterback. Porque o Mitchell Trubisky é um quarterback que ele precisa da primeira leitura completamente aberta. Se a primeira leitura dele não estiver completamente aberta, aí dá ruim. Que aí ele começa a querer sair do pocket de lado, aí ele força passes. O ideal do Trubisky é ou marcação 1 contra 1 numa rota vertical, e aí ele consegue colocar uma boa bola no back shoulder, um passe para mais de 10, 15 jardas, ou o Trubisky no rollout em movimento com o jogo terrestre funcionando. Então, o matchup mais importante, ainda mais essa questão do Clown, ainda mais essa questão do Garrett, eu vejo sendo o Najee Harris contra o front de Cleveland. Se o Najee Harris tiver uma grande partida, tiver volume para Pittsburgh usar mais o play action, que é um time que, nos 2 últimos anos, foi o time que menos usou play action com o Roethlisberger, mas a gente entende porque taticamente não tinha como, né? Você rodar play action que requer movimento do quarterback, o quarterback não tem nenhum movimento mais no final da carreira, que era o Ben Roethlisberger. Então, eu acho que o Matt Canada precisa ir por esse caminho para Pittsburgh ter uma chance. Agora, é um jogo bem previsível, porque é um jogo que na prática tem 2 quarterbacks reservas.
o Trubisky é o titular dos Steelers, mas o Trubisky seria reserva em vários times da NFL. Em vários. Em Miami, por exemplo, ele perigaria ser o terceiro quarterback. O Bridgewater, o reserva, perigaria ser o terceiro quarterback. Uhum. Então, eu tiraria um pouco os quarterbacks dessa equação, porque talvez eles vão acabar se equivalendo. E essa defesa dos Steelers contra o jogo terrestre de Cleveland, porque contra os Jets semana passada, Cleveland estava escancarando que era corrida, assim. Vinha na red zone com um pacote com 2, 3 tight ends, estava escancarando que era corrida, e mesmo assim o Nick Chubb passou por cima. É uma defesa que ano passado, especialmente fora de casa, teve muitos problemas para conter o jogo terrestre. Então, eu acho que o jogo terrestre, tá vendo como o running back importa? Importa, não é que o running back não importa. Mas quando o seu quarterback é o Mitch Trubisky e o Jacob Brissett, eles importam. Mas é isso, eu ficaria de olho nessas questões, porque meio que os dois quarterbacks se anulam nesse aspecto. Embora eu confie um pouquinho mais no Brissett. A tendência é um jogo curto, né? Um jogo que vai ter os dois times correndo bastante com a bola mesmo, né? E eu acho que da Cleveland Browns, eu gosto da linha ofensiva do Cleveland Browns e a torcida mexeu com algumas questões de karma, né? Durante a partida de domingo, né? Antes do jogo, né? Com aquelas coisas pro Deshaun Watson. Mas acho que o Cleveland Browns tem uma linha ofensiva melhor, tem uma dupla de running backs melhor, então eu vou de Browns aqui. Qual que é o seu palpite? Eu vou de Browns e eu ficaria muito de olho nessa linha. Se ela subir, eu não acho que vai, mas se ela subir para mais 6 Steelers, esse mais 6 Steelers concorre para ser uma das melhores apostas da semana. Que 4,5, 4 tá muito ajustado. Você pensa que é 2,5 pelo fator casa, então tá muito ajustado. Agora, se subir essa linha, eu ficaria assim, bem intrigado com mais 5,5, mais 6. Até porque quando tem um total tão baixo assim, a maioria das 38, vezes, né? A maioria das vezes não é uma vantagem tão grande, né? Mas Cleveland Browns acho que é um time melhor. Vamos passar para Buffalo Bills e Miami Dolphins, um jogo que ganhou cara de final antecipada da AFC Leste, né? A primeira perna, pelo menos, né? Porque uma vitória aqui do Buffalo Bills deixaria a divisão bem encaminhada. Claro que uma vitória do Miami Dolphins não deixaria encaminhado, porque do outro lado é um time muito forte do Buffalo Bills, mas assim, um jogo que a gente não esperava, pelo menos eu não esperava um começo tão bom do Miami Dolphins. Lá no Bodog, vitória dos Bills pagando 1,43, dos Dolphins 2,90, jogo em Miami, total 53,5, handicap aqui, Buffalo Bills menos 5,5. Vamos começar pelo time da casa, o Miami Dolphins, que, como eu falei, eu não esperava um começo tão bom. Eu não gostei da contratação do Mike McDaniel quando ela aconteceu. E depois de 2 semanas, parece que tá caminhando para um grande erro da minha parte. Eu adorei todas as decisões quase que ele tomou nas 2 primeiras semanas. A agressividade dele, a criatividade do ataque dele. E também tem um fator enorme que não dá para ser subestimado. Você tem Tyreek Hill e Jalen Waddle no mesmo ataque. Uhum. São 2 caras incríveis, 2 caras parecidos. Acho que o Tyreek Hill é mais veloz em linha reta do que o Jalen Waddle, né? Sim. Mas são, assim, 2 caras que você pode contar que eles vão receber um passe curto e vão transformar num avanço longo, ou podem se desmarcar no fundo do campo e receber a bola viajando por muito. Você esperava um começo tão bom do Miami Dolphins? Tão bom, não. Eu coloquei Miami com a 7ª vaga da AFC, mas tão bom acho que ninguém esperava, né, cara? Acho que nem o torcedor dos Dolphins poderia imaginar que Miami ia conseguir virar um jogo como virou contra Baltimore, que o Tua ia ter 6 touchdowns no segundo jogo da temporada, e mais, que desses 6, 4 fossem passes que viajaram pelo menos 20 jardas. 6 passes para touchdown seria o over-under dele de passes para touchdown em setembro. Em setembro, sim. Nenhum absurdo dizer isso. Em setembro seria a linha estimativa, né, de quantos touchdowns ele teria. E acho que é a prova, a questão do Tua, de como o terreno era tão infértil e como o terreno foi do 8 para o 80, como ele ficou tão fértil. Porque agora a proteção é muito melhor, o Tua não foi pressionado em mais de 20% em nenhum dos 2 jogos. E jogou contra Baltimore, que tem o Calais Campbell, que tem o Odafe, jogou contra New England, que tem o Matt Judon, né, contra o Bill Belichick. O Tua não perdeu pro Bill Belichick ainda, inclusive, né? Que é uma coisa assim, bastante intrigante, considerando o início ruim da carreira dele. Agora melhorou. Mas eu não considerava que fosse tão bom assim. Eu tava empolgado, eu tava nesse bonde aí dos Dolphins, mas não desse jeito, cara. Desse jeito, não. Miami hoje não é favorito na divisão apenas porque o Buffalo Bills é disparado o melhor time da NFL, talvez.
Tem o Kansas City Chiefs na cola, mas o Buffalo Bills está em outra prateleira. E ainda tem o Tre'Davious White para voltar. E eu acho que o duelo, assim, agora vira a chavinha, né? Porque se no jogo da quinta-feira a gente falou do jogo terrestre, aqui é Jalen Waddle e Tyreek Hill contra uma dupla de cornerbacks calouros, que deve ser titular, porque o Dan Jackson teve aquela lesão horrível, então deve jogar o Kyle Elam e o Christian Benford, já que o White está fora ainda. E do outro lado, o Josh Allen tem números bizarros contra os Dolphins. Tem uma derrota em 8 jogos. E em 8 jogos tem quase 23, 24 touchdowns, acho que é 21 touchdowns. Tem 21 touchdowns em 8 jogos contra os Dolphins, é quase 3 por jogo. E isso considerando passes para touchdown e o início ruim da carreira dele. Aquele começo ruim dele, né? Exato. Então, aqui é o jogo aéreo, cara. A secundária de Miami, que tem talento para roubar a bola, vai ter que forçar turnovers. E não pode mandar blitz contra o Josh Allen. Você tem 2 quarterbacks que você não pode mandar blitz na NFL hoje, é o Patrick Mahomes e o Josh Allen. Porque eles vão queimar blitz de um jeito aterrorizante. Porque o Patrick Mahomes tem o Travis Kelce para fazer isso, e o Josh Allen tem o Stephon Diggs. Olha o início de temporada que o Diggs está fazendo. Tá sendo uma coisa assim, fora de série. Verdade. E a defesa do Miami Dolphins não começou muito bem o ano, né? Tá sem o Baron Jones ainda, cedeu. Tudo bem que todo número de temporada nesse momento ainda é a amostra muito pequena, né? Um jogo tem um impacto gigantesco. E você pensa nessa defesa dos Dolphins, você pensa numa defesa muito agressiva, né? E como você falou, mandar blitz na direção do Josh Allen é um problema. Sobre o Tua, eu queria falar um pouquinho sobre o Tua, porque concordo com tudo que você falou, né? Como o time ao redor dele melhorou, né? A linha ofensiva é melhor, deixou de ser uma das piores para ser um pouquinho abaixo de mediana, talvez, mediana, que já é um salto gigantesco, né? E chegou o Conor Williams, chegou o Teron Armstead, mudou o esquema, que contribui muito. Eu não acredito que o Tua é um quarterback diferente nessa temporada, até agora. O que pra mim mudou é o time ao redor dele. O time ao redor dele melhorou muito, o esquema melhorou muito. Eu não é o Josh Allen dando um salto em 2020. Não. É um quarterback que tem um time muito melhor ao redor dele, né? E como eu falei, o trabalho do Mike McDaniel por 2 semanas, sempre fazendo essa ressalva, é fantástico. Essa questão da secundária que você falou realmente é muito importante, né? Porque eles vão ter 2 rookies, né? E até o Kyle Elam perdeu a disputa na pré-temporada, né? Sim, fugiu agora o nome. O Christian Benford. Christian Benford, né? Que é de 6ª rodada. E pro Dan Jackson, né? Para os 2 que foram titulares. Mas eu acredito que a gente vai ver a defesa do Buffalo Bills bem conservadora na secundária. Eles vão colocar tudo na frente deles. Você quer um avanço de 8 jardas com o Tyreek Hill, com o Jalen Waddle? Vai nessa, tenta avançar aos poucos, né? Que é aquela teoria ali de você atravessar a rua, né? Você atravessa a rua, por mais que você olhe, a chance de você ser atropelado nunca é 0, né? Porque sempre tem uma probabilidade. Então, quanto mais jogadas o Miami Dolphins ficar em campo, mais chance tem de acontecer alguma coisa errada. Então, vai ser isso. Vai ser o Micah Hyde... O Micah Hyde também é dúvida, né? Que ele também sofreu uma lesão no pescoço, né? Vai ser o Micah Hyde e o Jordan Poyer lá no fundo do campo. Os cornerbacks dando muito espaço. E aquela coisa de forçar a pressão ali com o front, na linha defensiva do Buffalo Bills, muito profunda. E do outro lado, o Miami Dolphins deveria fazer o mesmo, né? Porque vai ter o retorno do Gabriel Davis, é um ataque que lida muito bem com blitz, é uma linha ofensiva que é questionável em termos de talento, né? Tá jogando bem porque tem um grande quarterback, tem um grande esquema, mas eu acho que os 2 times, um vai querer forçar o outro a ter drives longos. E eu confio muito mais no Josh Allen, sem comparação, para um jogo como esse. Por isso eu acho que meu palpite é o Buffalo Bills nessa partida. Eu vou de Bills.Essa linha também tá muito afiada, esse menos 5,5. Minha linha seria menos 6 Bills. Só ficaria mais intrigado para ir para essa linha se ficasse menos 4 Bills ou mais 6 Dolphins. Aí tem uma diferença boa, mas esse é um jogo que tem que passar. A dupla de safeties dos Bills é a melhor da NFL. Então eu vejo possibilidade de tirar o passe longo. Questão esquemática, como você falou. E é aí que o jogo terrestre de Miami vai ter que jogar bem. Com o front leve, o Chase Edmonds fez um bom trabalho em Arizona no ano passado. Ele fez um bom jogo no final, inclusive. O Edmonds e o Raheem Mostert vão ter que fazer um grande jogo, até para tirar a pressão do Tua, porque você tá aqui enfrentando um front com o Von Miller, Gregory Rousseau, que está evoluindo. Então, quer dizer, o Ed Oliver pelo meio. Então, a missão de Miami é muito dura. Porque muito se fala
do Josh Allen, Gabriel, e do Stephon Diggs e tal, a defesa de Buffalo foi a melhor da NFL ano passado. E começou o ano muito bem de novo. Exato. Em comparação com terceira descida, em pontos por jogo, pega várias estatísticas de eficiência, ela foi a melhor da liga. E assusta, entre aspas, porque ainda falta voltar o Davis White. E o Sean McDermott é um excelente técnico. Excelente, é um dos melhores técnicos da NFL, talvez um técnico top 5 no momento. Não em carreira, mas em momento seria um técnico top 5. Então a missão dos Dolphins é muito dura e a home field advantage aqui não é tão grande. Que ano passado o Buffalo destruiu, eu sei que era outro time, era outro técnico, assim, destruiu o Miami. Nos últimos anos não vem tendo uma vantagem de jogar em casa o Miami Dolphins contra o Buffalo Bills. Eu iria de Buffalo também, ficaria surpreso se Miami vencesse, mas eu te digo que se Miami perder, não é fim do mundo. Não. Porque eu tenho certeza que se Miami perder, tu vai, ó, tá vendo, ó, vocês exageraram. Não. Você olha esse calendário de 3 jogos do início, né, e você oferece pro torcedor dos Dolphins antes da temporada. Ó, você vai sair desses 3 primeiros jogos 2-1. Com o Tua jogando bem. Com o Tua jogando bem. Ressalva. Vai aceitar muito, né, é um time que, é como você falou no começo, né? Tá em um patamar completamente diferente, né? E o Miami Dolphins, um começo muito promissor. Último ponto sobre o Buffalo Bills foi muita notícia na temporada passada como o Kansas City Chiefs teve problema contra as defesas marcando muito fundo do campo, né? Aquela questão dos 2 safety no fundo do campo. E eu acho que até escondeu um pouco o Josh Allen tendo os mesmos problemas, né? Contra essa defesa que é para onde as defesas estão caminhando na NFL hoje, né? Um front mais leve, mais gente cobrindo contra o passe. Nesses 2 primeiros jogos, a gente viu um Josh Allen muito, muito, muito mesmo calmo, tendo paciência. E aí, quando a defesa acha que pode colocar um cara ali mais perto da linha de scrimmage, é um passe longo pro Stephon Diggs, né? Ou na semana 1 era um passe longo pro Gabriel Davis, né? Então, um Josh Allen muito mais paciente. É o MVP depois de 2 semanas, na minha opinião. Eu acho que é. E era o MVP na pré-temporada, né? O palpite de pré-temporada, e era o favorito nas bolsas de apostas. É claro que é muito cedo. É só lembrar do histórico do Russell Wilson, né? Sim. Quantas e quantas vezes o Russell Wilson começou bem a primeira metade. Nessa altura da temporada passada, o Kyler Murray era o MVP também. Era o Kyler Murray brigando forte para ser MVP, né? E ano passado a gente teve o Jonathan Taylor, aí os Colts não foram para os playoffs, aí esvaiu esse caso, não tinha nem como falar isso. Aí volta aquilo que a gente falou sobre o running backs don't matter, né? Aí vai ser difícil o MVP pro running back. Não, e isso aí, a gente não vai falar de Carolina, mas vale lembrar que o Christian McCaffrey passou de 100 jardas no domingo. Jogou bem. E os Panthers não bateram 20 pontos. Se a gente poderia ficar mais 1 hora falando aqui sobre running back. Se você quiser fazer um simpósio disso. De running backs, a gente faz. Vamos passar para Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers agora. Antes eu queria lembrar sobre o programa de apoiadores pro pessoal. A gente tem 2 podcasts por semana aqui, que são exclusivos para apoiadores. Terça-feira à noite, sexta-feira de manhã, falando do Thursday Night Football. Tem os textos na newsletters, que meus textos são exclusivos por lá. Você tem acesso a esse conteúdo por a partir de R$10 por mês. Pode assinar pelo PicPay, pode assinar por Pix, né? Plano de 3, 6 meses e 1 ano. Tem o plano de R$20 por mês também, que é o plano MVP, que te dá acesso a tudo isso e mais ao feed do Cara dos Esportes Notícias, grupo no WhatsApp. Todos esses planos te dão acesso a sorteios, por exemplo, né? Pessoal que é apoiador e criou conta no Bodog, todo mês tem sorteio de 2 depósitos de R$50 na sua conta para você apostar. Então, se você curte o trabalho, quer ajudar a manter o podcast no ar, link tá na descrição explicando tudo isso que eu falei. Vamos passar pro jogo agora, Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. O jogo é em Tampa. Lá no Bodog tá pagando 2,5 a vitória dos Packers, 1,80 do Buccaneers, total 42 pontos. Bucks são favoritos por 1,5 pontos. E Tom Brady versus Aaron Rodgers, como todo mundo esperava. Uma batalha defensiva, Kurt. Quem diria, hein? A que ponto chegamos? Mas quem vai jogar, né? Porque Tampa, o Mike Evans a gente sabe que não vai jogar, né? Que ele teve um momento Luiz Fabiano dele. E o recurso dele não foi bem sucedido. Julio Jones dúvida. Chris Godwin dúvida. A equipe assinou com Cole Beasley agora na semana, né? E a gente sabe que o Tom Brady é muito bom lidando com wide receivers polêmicos, né? O desempenho dele com o Antonio Brown foi muito bom. É difícil mesmo saber quem vai estar em campo no corpo de wide receivers dessa equipe. E tem uma coisa meio, assim, que foge completamente à análise e à racionalidade.
que é o desempenho do Aaron Rodgers jogando na Flórida. Isso podia ser tese de mestrado, cara. Porque eu não sei se é o calor úmido, o que acontece. Contra a Tampa, ele tem campanha negativa na carreira. E não é só contra o Tom Brady, ele tem 2-3. Eu sei que vitória de quarterback é uma estatística que não deveria importar. E na maior parte dos casos não importa. Mas é esquisito os números dele na Flórida e em outro lugar. Semana 1 ano passado foi na Flórida o jogo contra a Jacksonville. Então, ele nasceu da Califórnia, né? Então ele tá acostumado, teoricamente, com o calor. Isso, né? É meio que uma coisa que não dá pra se considerar que nem o Kirk, por exemplo. Aquela velha história do Kirk Cousins pipoca em horário nobre. Eu acho válido, mas tem que ver contra quem ele tá jogando. Não pode ser absoluta a situação. Se for Kirk Cousins contra o New York Jets no Monday Night Football, dos Jets do ano passado, aí não dá pra falar, não, o Kirk Cousins vai conseguir perder esse jogo. Porque essa é uma questão, por exemplo, o Cousins perdeu na segunda-feira contra um grande elenco de Filadélfia. O Darius Slay acabou com o jogo. Não foi só porque foi de noite. Talvez se o jogo fosse de dia, o Filadélfia teria vencido também. O jogo era no Lincoln Financial. Mas enfim, tô intrigado para ver essa questão do Rodgers fora de casa. Acho que talvez tenha um aspecto calor também, né? Porque mesmo ele sendo da Califórnia, times que jogam em setembro na Flórida... só ver o retrospecto dos Patriots, né? Contra os Dolphins, em setembro, inclusive. Teve derrotas assim bem amargas para os Patriots em setembro contra Miami. Sim. Então tem que ver quem vai jogar. O Mike Evans está suspenso, foi indeferido. O Brady tem 27 passos para touchdown para o Mike Evans, é o alvo preferido dele, é o recebedor mais talentoso. O Cole Beasley, eu não sei quanto que vai ser a contagem de snap do Beasley, porque ele acabou de chegar. Tem que pegar o playbook de Tampa. Não é do dia para noite que isso vai acontecer. Se fosse na NBA, se fosse na MLB, ele já jogava e que se dane. Mas o futebol americano tem essa questão. E você não chegou a mencionar, o over-under é 41 nesse jogo. No meu aqui que eu peguei falou. 42. Agora eu nem lembro. 41, 42. Ela abriu 41, tem lugar que tá 42. Sim. Um jogo com Brady e Rodgers ser 41, 42 só mostra como os corpos de recebedores estão fragilizados. Sim. Mas eu te digo que o dos Packers com o Allen Lazard melhorou bastante. Eu achei, pelo menos. Sim, e o retorno do Elgton Jenkins fez uma grande diferença, né, em termos ali de proteção. Eu tô falando isso há algumas semanas, mas a tendência é que o David Bakhtiari retorne no domingo, né, e seria mais um grande reforço, porque, assim, o corpo de wide receivers do Tampa Bay Buccaneers tem problema nesse momento, mas o Mike Evans vai voltar na próxima semana, o Julio Jones eventualmente vai estar saudável por um pouquinho de tempo, né, mas vai estar, Chris Godwin vai voltar. O dos Packers é isso aí. Allen Lazard, Sammy Watkins, Randall Cobb, Romeo Doubs, Christian Watson. E é um processo. O Aaron Rodgers, ele era um cara de muita desconfiança com o wide receiver novato, né? E o cara, uma jogada ali, não tava na hora certa, no lugar certo, ele meio que congelava o cara. Ele não tem mais essa opção, porque ele não tem mais o Davante Adams para mandar a bola 150 vezes na direção dele. A ausência do Akiem Hicks do lado do Tampa Bay Buccaneers, né, que ele tá com um problema no pé, vai ficar um tempinho fora, acho que é um bom... Ele não começou tão bem a carreira dele agora com o Tampa Bay Buccaneers, né, mas esse front desfalcado do Tampa Bay Buccaneers contra um Packers que quer correr com a bola, que tem dois ótimos running backs, aí a gente falando de running back, Aaron Jones e o A.J. Dillon, a minha tendência aqui é ir com o Green Bay Packers, mesmo com essa questão do retrospecto do Rodgers na Flórida. Porque aí você permite que o ataque não fique unidimensional, né? Sim. E também tem um grande problema, que essa defesa de Tampa ela tá sendo muito oportunista nesse início de temporada. Dá de se considerar que o James Winston estava com lesão na costela e tal, mas são seis turnovers forçados em 2 jogos para Tampa. Só os Rams e os Bills têm mais turnovers forçados até agora. E conseguiu um volume alto de interceptações até agora também. E o Aaron Rodgers tem um histórico ruim contra a Tampa nisso, né? Inclusive, num dos jogos de temporada regular, estava até comentando esse jogo, o jogo acabou em pick six do Rodgers. Tem 3 pick six na carreira e 2 foram contra a Tampa Bay, em Tampa Bay. É muito louco isso, né? O cara começou a jogar como titular em 2008, e ele tem 3 pick six na carreira, que era um setembro normal para o Jay Cutler, por exemplo, e 2 são em Tampa. Então, é um cara que... E ele tem mais de um jogo de múltiplas interceptações também no Raymond James. Então, cara, eu acho que o matchup desse jogo é o Brady em profundidade, que não foi bem na última partida. Não foi bem. Ele começou a conseguir passar em profundidade depois que quebrou o tablet lá no segundo tempo.
Até porque a defesa de New Orleans está fazendo um trabalho excelente. A saída do Marshawn Lattimore pesou mais pro jogo do que a saída do Mike Evans. Eu vi um número, foi um cara do PFF que ele colocou, né? Eles têm lá o GPS, né? Que mostra a movimentação dos jogadores, né? E o Buccaneers e o Saints lideram a NFL em jogadas em que a secundária cobriu perfeitamente todos os alvos, né? E acho que ainda mais com um corpo de wide receivers aí limitado como o dos Packers é um fator importante. Mas eu concordo com você, acho que o Marshawn Lattimore fez mais falta pro Saints do que a ausência do Mike Evans pro Buccaneers. E também essa questão do jogo terrestre que você mencionou, né? O Akiem Hicks, e pior que o Akiem Hicks estava bem na pré-temporada. Esse é um cara que eu acompanho pela época de Chicago também. E eu tava com expectativa muito boa com ele, porque você tem um front com o Vita Vea e com o Akiem Hicks, os dois saudáveis, cara, é um front bem interessante contra a corrida. E ano passado a defesa de Tampa, e cara, é sempre muito importante, Gabriel, a gente não ficar nos clichês. Linha ofensiva de Dallas é a melhor da liga. Tem um tempo que não é. Clichê, linha ofensiva de Seattle é a pior da liga. Tem um tempo que já não era. Tem que considerar que o Russell Wilson grava muito a bola. E esse é um outro clichê que ficou também, que a defesa terrestre de Tampa Bay é a melhor da liga. Não foi ano passado. Não foi, em 2020 foi, por muito. Mas ano passado uma defesa que em alguns momentos sofreu contra o jogo terrestre. Então, com o corpo de recebedores de Green Bay debilitado, com o Matt LaFleur gostando do play action, tendo essa dupla de running backs, esse jogo pode acabar ou não. Não no Aaron Rodgers, mas no Dillon e no Aaron Jones correndo com a bola. Se eles conseguirem estabelecer o jogo terrestre, vai ser importante. E do outro lado, o Green Bay não está defendendo bem a corrida, o que me surpreende. Porque tem talento para defender muito bem a corrida nesse front e nessa defesa como um todo. Os Bears conseguiram correr muito bem com a bola, os Vikings conseguiram também fazer um bom trabalho. Então, de novo, pode ser um jogo que as corridas possam não determinar, mas fazer a vida dos quarterbacks mais fáceis. E se você faz a vida de um quarterback de elite mais fácil, pode ser o suficiente. Vamos encerrar aqui rapidinho com os dois jogos do Prime Time que faltam, né? O Sunday Night Football 49ers contra o Denver Broncos em Denver. Lá no Bodog tá pagando 1,80 a vitória. Tem um caminhão fazendo manobra aqui. Meus ouvintes, eles estão acostumados com cachorro latindo, caminhão fazendo manobra. É carisma, ônibus, é legal. Não, é um pitoresco clima aqui no podcast Cara dos Esportes. 1,80 a vitória do 49ers, 2,5 do Denver Broncos, total 45 pontos. Handicap 49ers menos 1,5. Você é da teoria de que a curto prazo esse retorno do Jimmy Garoppolo ajuda o 49ers, pelo menos em 2022? O piso do Garoppolo é mais alto que o piso do Trey Lance. O teto do Garoppolo é menor do que o teto do Trey Lance. Se o Trey Lance tivesse uma temporada como o do Robert Griffin em 2012, com o Kyle Shanahan, inclusive, né? E o Griffin foi calor ofensivo do ano naquela ocasião, os 49ers estariam no bolo dos candidatos a uma final de conferência. Com o Jimmy Garoppolo, não dá pra saber. Sabe por quê? Tem um outro ponto que eu acho que ninguém tá falando. Eu não vi ninguém falando, sinceramente, de torcedor, tal. Tô nem falando do pessoal da imprensa, mas de torcedor. A linha ofensiva de São Francisco é pior nesse ano do que a linha ofensiva do ano passado. O miolo da linha ofensiva, porque pintou-se um clima de o Garoppolo levou esse time para a final de conferência. Sim, mas o elenco esse ano é pior que o elenco do ano passado na linha ofensiva. Me preocupa muito essa questão do time Garoppolo pressionado pelo meio e vai jogar numa partida contra o Randy Gregory e contra o Bradley Chubb. São dois jogadores que não estão começando bem as partidas, mas que estão terminando bem as partidas. Os dois fizeram o segundo tempo os melhores contra Seattle e contra Houston. E aí você tem esse miolo com a possibilidade de stunts e tudo mais, o Garoppolo pode cuspir a bola. Esse é o problema do Garoppolo. E o problema do Garoppolo, eu até falei no Liga na segunda-feira, não é o Garoppolo. É o oponente que o Garoppolo enfrenta. Porque se o Garoppolo pega o Josh Allen, os 49ers têm que fazer 25 pontos. Consegue fazer 25 pontos? Só consegue se o jogo terrestre for uma coisa assim maravilhosa. Se tudo der certo, se tudo encaixar. Outra coisa, o George Kittle joga? Se o George Kittle não jogar para explorar o elo fraco de Denver, que é o corpo de linebackers, São Francisco fica um pouquinho uma situação complicada. E um outro ponto, esse jogo é quase um must-win para Denver. Poderiam ter começado pior, né? Eu sei que eles venceram uma vitória com cara de derrota, né? Aquele clichê do jornalismo esportivo, né? Mas nada tá funcionando bem em Denver. Uhum. E, assim, pro pessoal da Legion of Boom, né? Da defesa aquela defesa histórica do Seahawks, deve estar bem feliz vendo o Russell Wilson em campo, porque
não tá sendo o Russell Wilson no ataque do Nathaniel Hackett. Tá sendo o Russell Wilson tentando trazer a Russell Wilson offense, né? Aquela coisa esticar a jogada e de jogada fora de estrutura. E tudo bem, quando você tá jogando com DK Metcalf e o Tyler Lockett, que você tem 2, 3 anos de conexão, ou quando era o Doug Baldwin, isso funciona. Contra caras que você tá conhecendo agora, que você literalmente não entrou em campo na pré-temporada, Exato. não tá funcionando. E, sim, não foi só o fato que eles venceram apertado um time muito ruim dos Texans, perderam pro Seahawks, num jogo que eles sofreram 2 fumbles na linha de 1 jarda, né? Então é um resultado meio maluco. Mas a forma como o Denver Broncos tem jogado eu não tinha expectativa alta pro Broncos, não era meu palpite pra ir aos playoffs, mas eu não esperava um time jogando tão mal assim. Eu acho que preocupa, sim, esse início do Russell Wilson. Preocupa, porque o DK Metcalf é um alvo muito grande, isso ajuda na red zone em bolas contestadas. E a sintonia do Wilson com o Lockett, o Lockett não é um recebedor do talento do Tyreek Hill ou do Davante Adams, mas a sintonia do Russell Wilson com a jogada quebrada no improviso era algo de mesma prateleira. A sintonia, não o talento, óbvio, não tem como comparar. Não, já tem aqui o título. Anthony Curti compara Tyler Lockett e Tyreek Hill. Mas 0 de 5 na red zone é inacreditável, Sim. cara. E assim, como você bem falou, o Russell Wilson não jogou na pré-temporada, então tá enferrujado. É nítido que ele tá enferrujado, porque ele tá engrenando no segundo tempo, nos 2 jogos. O Nathaniel Hackett perdido. Eu nunca vi o que aconteceu no domingo, cara. Quando a gente tava no Red Zone, quando começou 5, 4, eu falei, gente, a torcida tá cantando o play clock. Tipo torcida contra o Giannis, né, nos playoffs da NBA. Exato. Eu nunca vi isso na minha vida, cara, na NFL. Uma torcida cantando o play clock pra ajudar o ataque. E o time entra sem retornador pra receber punch. Tá muito estranho, cara. Tá muito estranho. O Nathaniel Hackett tá completamente perdido. Começou pior do que eu imaginava. Eu colocava Denver na briga por uma semifinal de conferência. Hoje é um time que é 50-50 não ir para os playoffs. E claro que pode mudar. Mas, e as lesões? Pat Surtain saiu machucado, lesão no ombro. Jared Judy saiu machucado por lesão no ombro. O Simmons, que é um dos melhores safeties da liga, tá na reserva de machucados. Basicamente sobrou o Cortland Sutton e o Ekwebune. E aí o Nathaniel Hackett não percebeu que Houston não é um time bom contra a corrida. Só foi perceber no segundo tempo. Esse é um jogo que eu não apostaria, mas nunca. Não. A linha é menos 1,5 São Francisco. Cara, nenhum dos dois lados, porque é tanta névoa nesse jogo, é tanta incerteza, porque o Garoppolo também tá enferrujado. Sim. O Garoppolo não treinou, além de não ter jogado, ele não treinou. Ele não tinha um playbook até ele reestruturar o contrato. Então, é o mesmo sistema tal, mas ele tá enferrujado. Então, esse é um jogo, cara, que é completamente aberto. Completamente aberto. E é o tipo de jogo que quem perder vai ficar em maus lençóis com a imprensa local, porque Denver vai para a campanha negativa e São Francisco vai para a campanha negativa, e quem ganhar afasta a crise. Porque quem ganhar, o Garoppolo voltou, vamos ganhar a divisão talvez, hein? Los Angeles não tá igual ano passado. Denver ganhou, ganhamos em prime time, que ainda tem isso, né? Esse é um jogo de prime time nos Estados Unidos. Todo mundo vai estar assistindo. Então, é um jogo bem interessante do aspecto de narrativa e pro futuro de curto prazo dos times. Vamos encerrar agora, vamos falar do Monday Night Football, Dallas Cowboys contra o New York Giants, né? Um jogo que, assim, TV americana, se puder botar só as camisas lá de Giants e Cowboys ali, esticada, já dá audiência, 20 milhões de pessoas assistindo. Vitória dos Cowboys no Bodog tá pagando 2,15, dos Giants 1,74. Total desse jogo 39,5, Giants favoritos por 2,5 pontos. Cowboys que vem, na minha opinião, do melhor jogo do Kellen Moore, né? O coordenador ofensivo da equipe em muito tempo. Eu achei que eles chamaram um jogo muito bom dentro das limitações do Cooper Rush. Eu sei que a gente foca muito nos problemas dos Bengals, né, naquela partida, mas eu achei que o Dallas Cowboys teve um plano de jogo bem redondinho e uma defesa jogando muito bem, liderada por um cara que deveria ser considerado favorito absoluto no momento, a Defensive Player of the Year, que é o Micah Parsons, que se falou muito da mudança dele para ser edge rush em tempo integral, era algo que eu defendia muito. O Mike McCarthy falou que isso não aconteceria, mas aumentou o número de snaps dele na linha defensiva, né? Ele tá jogando ali uns 65% dos snaps dele ali na frente, como deveria ser, né? Então, esse time do Dallas Cowboys, eu não...
falando de linhas aqui, eu sei que é o meu time, o New York Giants, mas eu não acho que deveria ser favorito por 2,5 pontos. Pra mim é um jogo, é aquele pick-em, né? Que é equilibrado. A minha linha seria pick-em aqui. E eu até fui ver o Micah Parsons aqui no Next Gen Stats, ele foi pra cima do quarterback em 88% das jogadas. Mas até do que eu esperava. Né? E teve 5 pressões, ele liderou o time em pressões. Agora, é o seu time, mas o Daniel Jones contra essa defesa me assusta, cara. O Daniel Jones ele tem um pequeno problema de ele não ter visão periférica. Falo isso bastante. E ele não lê depois do snap. Ele não consegue. Se ele é minimamente pressionado, ele trava e ele não lê, ou ele cospe a bola, ou é um check down. Ele não tem leitura depois do snap. Sim, Diga. Não, é que ele começou muito mal a temporada. Muito, muito mal. E assim, as vitórias dos Giants, pô, tô feliz que o time tá 2-0, claro. Mas assim, foi um field goal errado do Tennessee Titans na semana 1. Foi um sack numa 3ª-6 que o Baker Mayfield aceitou, que tirou eles do drive ali, que eles poderiam estar o field goal pra vitória. Então, é um 2-0 enganoso, né? Não é um bom time. Mas o ponto positivo é, com o Joe Judge, os Giants teriam perdido os 2 jogos. Aí você tem um head coach inteligente no Brian Daboll, que toma as melhores decisões, muda tudo. Só que ainda assim, eu acho que o nível de talento é muito ruim nesse time dos Giants. E, pra mim, o Cowboys tem totais condições de vencer esse jogo. Tem um ponto que a defesa terrestre a defesa de Dallas que tá segurando as pontas sem o deck, né? Ponto. Mas não tomou nenhum touchdown terrestre ainda nesse ano, não tem nenhuma corrida para mais de 20 jardas dos oponentes. Eu sei que são só 2 jogos. Mas, cara, jogou contra os Bucks, jogou contra o Joe Mixon, que teve jogo de quase 200 jardas ano passado. E a defesa tá segurando as pontas. Aí você tem isso, mais Micah Parsons e DeMarcus Lawrence pressionando o Daniel Jones. Não, vai ter um fumble. Daniel Jones vai ter pelo menos um fumble. Exato. Eu ficaria muito surpreso com pelo menos um turnover vai acontecer. E aí, quando vai acontecer esse turnover? Entendeu? E uma coisa você falou sobre Dallas, sobre o ataque. O que eu vi que eu gostei bastante foi que o Cooper Rush estava soltando rápido a bola. Sim. A maior parte dos passes dele foram com menos de 2 segundos e meio para soltar a bola. Aí eu fiquei olhando assim, o Kellen Moore sabe que ele pode fazer isso com o Dak Prescott, que ele é um quarterback melhor quando ele entra em ritmo. O Mike McCarthy tirou isso da cabeça dele, né? Que o Kellen Moore era um cara que era favorito para se tornar head coach antes do Mike McCarthy, né? E agora é um cara que tem muita gente em Dallas pedindo a demissão dele. É um cara e você sabe o que é o mais louco do Dak? Eu não sei se a sua análise é essa também, mas a minha há algum tempo é. O Dak Prescott, quando ele segura muito a bola, ele é um quarterback mediano, talvez um pouco até para baixo. Quando ele segura muito a bola. Quando ele solta a bola muito rápido, ele é um quarterback top 10. É justo. O que eu penso muito do Dak Prescott, ele é um cara que... E tem muitos quarterbacks que são assim, né? Ele não é muito de antecipar o passe, né? E botar a bola no ponto futuro, né? Ele é um cara que precisa ver. E não é uma assim, eu tô enterrando aqui o Dak Prescott. Muitos quarterbacks são assim, né? Sim. Cara, o Tom Brady, o Aaron Rodgers... O Kirk Cousins é muito assim. O Tom Brady e Aaron Rodgers, eles botam a bola antes do cara chegar ali e tá no lugar perfeito, né? Mas são 2 dos maiores de todos os tempos. Mas todo quarterback, em geral, dentro de um ritmo, vai jogar melhor, né? Mas o Dak... A amplitude é maior. A amplitude é bem, bem maior. Quando ele segura muito a bola. Não é tipo o Jared Goff, né? Que é tipo um dos melhores quarterbacks da primeira leitura. E os piores no segundo e terceiro alvo. A questão dos Cowboys, que ano passado foi um time que ficou muito em terceira descida longa. Sim. E aí ele tinha que segurar muito a bola, porque a rota tem que desenvolver. Isso aí foi um grande BO que Dallas teve ano passado. Então vamos ver se essa experiência com o Cooper Rush, porque com o Cooper Rush você não vai deixar ele muito tempo com a bola, porque você não é maluco, né? Você tem que fazer o cara soltar a bola rápido. Vamos ver se o Kellen Moore faz esse ajuste pro Dak depois. Eu lembro que teve um jogo ano passado que no meio do jogo o Kellen Moore fez esse ajuste, que foi contra Las Vegas. Que eles perderam o jogo, aliás, foi no Thanksgiving. Jogo cheio de faltas de Dallas e tal. Bom jogo. Mas o Dak fez esse ajuste e imagino que tenha sido orientação da comissão técnica, né? Pelas chamadas e tal. Então eu iria com Dallas, mas é pick-em esse jogo. Porque pode voltar o Thibodeau, pode voltar o Ojulari, e aí você tem um quarterback reserva sendo pressionado com uma linha ofensiva que não é boa, uma linha ofensiva que é média para baixo neste momento, e que segurou as pontas no último jogo. Muito porque a defesa de Cincinnati não está num bom momento. Não está num bom momento. Parece desfocada e não tá, o Trey Hendrickson não está conseguindo finalizar jogadas. O Sam Hubbard eu sempre achei um defensor melhor contra a corrida do que contra o passe. Então, a linha de Dallas, ainda mais com o Cooper Rush soltando a bola rápido,
conseguiu expor a defesa de Cincinnati. Aqui eu não sei se vai acontecer isso, especialmente se o Thibodeau voltar e com sangue nos olhos para mostrar serviço, até porque o Aiden Hutchinson tem 3 sacks, né? Então esse calor defensivo do ano tá começando a ficar um pouco mais complicado. Aliás, os 3 sacks, se você for ver, os 3 sacks foram aquele clean-up sack, né? Que tem a pressão inicial, o quarterback se move, e depois o Aiden Hutchinson ele chega. Finaliza, isso. Aí você pode ter o copo meio cheio, pô, o Aiden Hutchinson, o motor dele não para. O copo meio vazio. Que é a virtude dele total, né? E o copo meio vazio, não foi que ele venceu o bloqueio ali rapidamente. Micah Parsons contra o Evan Neal é um matchup que me preocupa. O Evan Neal não começou bem o ano, como era de se esperar de um tackle, né? E Micah Parsons, em geral, se alinha mais na frente do right tackle do adversário, né? Porque do lado esquerdo é o Andrew Thomas, tá fazendo um ano fantástico, né? Ele é o cara que evoluiu muito ao longo da carreira, então isso é um problema para os Giants, então estamos em acordo aqui, Dallas Cowboys. É que, se a gente vê como um pick, né? Um jogo que não deveria ter pontos, o certo é você pegar o lado que tá ganhando os pontos, né? Cowboys mais 2,5. Mas, Curti, muito obrigado pela sua participação. A gente vai seguir aqui no preview, eu e o Caio Miari vamos passar pelos jogos que faltam na semana 3. Mas muito obrigado, boa sorte aí no resto da temporada, seja com Red Zone, seja o jogo normal, seja transmitido em loco. E até a próxima. Obrigado pelo convite. Novamente peço desculpas pela demora da gente conseguir fazer, né? Porque tava essa loucura da viagem, mais o Red Zone e tal. Mas foi muito legal, acho que foi uma conversa de altíssimo nível, questão tática, questão de analytics, como a gente falou. Acho que deu para dar um panorama muito bom pro pessoal que tá ouvindo, tá assistindo. E é isso, espero vocês nessa semana 3 no NFL Red Zone, exclusivo do Star Plus. E também no meu YouTube, no Instagram e tudo mais. Vamos juntos. Muito obrigado, Curti. Vamos para a segunda parte agora, continuar falando da semana 3, fazer a prévia aqui de todos os jogos. Aqui comigo, Caio Miari, editor do The Score, um dos principais sites de esportes americanos no mundo. Vamos começar logo falando dos jogos, Caio. Vamos começar falando de um jogo que normalmente recebia todos os destaques, né, nos últimos anos. Finais de conferência, grande rivalidade. Baltimore Ravens contra New England Patriots. O jogo é em New England. Lá no Bodog tá pagando 1,60 a vitória dos Ravens, 2,40 dos Patriots. Total 43,5. Handicap Ravens menos 3. Lembrando, se você gostar de alguma dessas odds, crie sua conta no Bodog usando o meu link, tá na descrição. Tem bônus de 100% pro primeiro depósito de até R$120. Leia as regras lá do depósito antes de fazer, né, do bônus. Mas enfim, qual a sua expectativa para essa partida, Caio? Expectativa interessante, como você falou, né? Virou uma rivalidade. A gente lembra o ano que os Patriots, que os Ravens foram campeões do Super Bowl, eles acabaram passando por cima dos Patriots, a gente viu nos playoffs. Então, expectativa de um grande jogo, né? Porque a gente vai ter o Bill Belichick, o John Harbaugh, 2 dos melhores técnicos da geração dele. Mas assim, engraçado a gente teve o que a gente viu dos Ravens na última partida contra os Dolphins, né? Porque normalmente quando a gente vê o colapso, né? Normalmente o time dos Ravens com o Lamar às vezes oscila um pouquinho ofensivamente, mas o time de especialistas e a defesa dos Ravens é tão certo, tudo tão encaixadinho, que normalmente eles resolviam. No jogo contra os Dolphins foi o contrário, foi o Lamar jogando demais, mas as chamadas defensivas acabaram caindo muito, a defesa parecia cansada em certo momento e eles tiveram muitos problemas em pressionar o Tua Tagovailoa. O que a expectativa eu ainda acho que os Ravens merecem chegar nesse jogo como favorito. Eu não tiro esse jogo dos Dolphins como padrão, muito pelo contrário. Eu acho que o Lamar está mostrando justamente o porquê que os Ravens deveriam ter pagando ele antes, e acho que ele vai continuar jogando bem contra os Patriots. O confronto do jogo, para mim, é a linha ofensiva dos Patriots, que fez um bom trabalho contra o Pittsburgh Steelers. Foi um jogo difícil lá para o Mac Jones. Até cometeu muitas faltas na linha ofensiva dos Patriots, mas bloqueou muito bem. Um dos melhores pass rush da NFL, mesmo sem ter o TJ Watt. E, em compensação, o pass rush dos Ravens é uma grande questão. Não pressionou muito bem o Tua Tagovailoa. Então, eu acho que esse vai ser o ponto-chave o confronto-chave da partida. Mas, de novo, eu insisto na tecla que os Patriots têm muitos problemas em criar big plays, enquanto os Ravens, com o Lamar nessa atual fase, não tem. Então eu vou de Baltimore Ravens, meu palpite. Até a big play que eles conseguiram contra os Steelers, né, foi um passe que foi interceptável, mas foi uma grande jogada do Nelson Agholor, né? Então, exato, foi e aí contra os Dolphins na semana anterior não tinha feito nada. Então, a gente olha para os Patriots em 2 jogos e a gente lembra de cabeça só uma big play do ataque. E contra os Ravens, desse Lamar Jackson, do jeito que ele jogou ainda contra os Dolphins, uma big play só não vai ser suficiente. Então, eu acho que
Eu não coloco hoje o Patriots e o Ravens no mesmo patamar, assim, o nível técnico dos dois, para mim, não tá o mesmo. Então, por isso, eu acho que o Ravens tem uma boa vantagem nesse jogo mesmo, estando fora de casa. Lembrando que no final a gente vai fazer de novo aquela brincadeira da semana passada, né? A gente vai escolher uma vitória, né? Simples, uma vitória com handicap e um total, né? Aí pra pessoa. Quem me escutou e foi nos Cowboys mandou bem, hein? Pô, ganhei graninha aí. Você pode fazer o Pix pra mim, dando uns 10% de comissão aí, quem tiver ganhado. Mais até. Eu não lembro. Você lembra de cabeça? Porque eu não anotei as suas. Eu sei que eu fiz 3-0. Não quero me gabar. Mas eu não. Eu não lembro, não tenho nem ideia. O seu do Cowboys foi com handicap, não foi? O Cowboys foi com handicap, vitória direta foi os Bills, que aí eu até lembro que você brincou falando que era muito fácil. E acho aliás, que certas pessoas pipocaram de gritar Bora Bill no jogo do Buffalo Bills, né, Caio? E acho que o outro foi total de pontos dos Packers e dos Bears, que só não bateu porque teve aquele touchdown do Justin Fields lá, que na linha de uma jarda que foi duvidoso e acabou não dando. Então acho que eu fui 2-1. Se eu não tiver enganado, acho que fui 2-1. A dos Cowboys foi a melhor. Vocês notaram que o Caio desconversou sobre a ida dele ao estádio do Buffalo Bills, não gritou Bora Bill, mas vamos seguir aqui, vamos falar de Kansas City Chiefs contra Indianapolis Colts, o jogo em Indianápolis, às 14 horas do horário de Brasília. Vitória dos Chiefs no Bodog tá pagando 1,35, dos Colts 3,35, total 49,5, handicap Chiefs menos 7. O Indianapolis Colts jogou o pior futebol americano nas 2 primeiras semanas da NFL. E é ainda mais estarrecedor porque era um time que a maioria das pessoas acreditavam que venceria a AFC Sul. E é uma divisão fraca, os Colts têm um calendário fácil, e eles empataram com o Houston Texans num jogo horroroso e foram totalmente dominados pelo Jacksonville Jaguars na semana 2. Entra em cena agora Kansas City Chiefs. Kansas City Chiefs que atropelou o Arizona Cardinals e fazendo aqui o lado copo meio cheio, assim, copo meio vazio eles sofreram pra ganhar dos Chargers com o Justin Herbert com a costela quebrada e eles poderiam ter perdido. O copo meio cheio os Chiefs tiveram uma atuação nota 6 no ataque e venceram um jogo contra o time que deveria ser a segunda força na divisão. Então, a minha tendência é mais o copo meio cheio com o Kansas City Chiefs. É um time que eu gosto muito. É aquela questão do Moneyball, né, no filme, quando o Oakland A's perde o Jason Giambi e o Billy Beane fala, tem outro Jason Giambi? Não. E se tivesse, a gente poderia pagar por ele? Não. E aí o objetivo deles foi substituir no agregado. E depois de 2 semanas, eu acho que os Chiefs estão fazendo um bom trabalho de substituindo o Tyreek Hill no agregado. Claro que você não existe outro Tyreek Hill. Mas, aliás, existe um parecido e é companheiro de equipe agora do Tyreek Hill lá em Miami, né, que é o Jalen Waddle. Mas eu achei que o Juju Smith-Schuster foi apagado no último jogo, mas eu gostei da atuação dele na semana 1. O time tá distribuindo muito bem a bola e pra mim é fácil aqui Kansas City Chiefs. Eu gosto da vitória direta, gosto do Chiefs menos 7 também, mas é um time muito melhor. Assim, os Colts, falando de copo meio cheio, os Colts não vão jogar pior do que jogaram na semana 1 e 2. É humanamente impossível. Mas a gente viu o Matt Ryan que começou a temporada pior do que o Carson Wentz jogou na temporada passada com a camisa dos Colts, né? E, enfim, muitos dos mesmos problemas aparecendo. Caio, Detroit Lions contra Minnesota Vikings, o jogo em Detroit, vitória dos Lions pagando 3-1, vitória dos Vikings pagando 1,41, o jogo é em Minnesota, né, como eu falei, total 53,5, handicap Vikings favoritos por 6 pontos, dá pra confiar nos Vikings favoritos por tantos pontos depois deles serem obliterados é forte, atropelados no primeiro tempo contra o Philadelphia Eagles? Acho que eu não gosto muito, acho que essa é uma vantagem maior, eu até acho, já adianto, meu palpite é Vikings, eu ainda confio mais nesse time dos Vikings do que eu confio nos Lions, mas 6 pontos parece ser muito, né? Eu acho que eles estão dando muito valor só porque os Vikings estão jogando em casa e nem sempre isso é o caso, principalmente para esse time. Mas assim, é um bom jogo, é um jogo assim, é bom ver o Detroit Lions conseguindo ganhar, né? Transformar vitórias morais, que o time teve muito no ano passado, em algo material mesmo, ganhar alguns jogos que o Detroit não costuma ganhar. O time fez uma partida aceitável na semana 1 contra os Eagles, e aí fez um ótimo primeiro tempo contra o Washington Commanders e acabou ganhando o jogo. É sempre difícil saber quando você pega o Commanders e a sua defesa vai bem, se é de mérito do Carson Wentz ou se realmente a outra defesa está jogando bem, né? Então eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela se a gente vai
aonde que a gente vai colocar essa defesa dos Lions depois da semana 2, mas eu gostei. A linha ofensiva dos Lions continua jogando o fino, né? Uma das melhores da NFL, a gente já pode acabar com isso. O DeAndre Swift que não tá 100%, mas a tendência é que ele também jogue. Então, assim, os Lions tá bem encaminhados. Gabriel, no ano passado, os Lions tiveram só 2 jogos com mais de 30 pontos, a temporada inteira. Nessa temporada, em 2 jogos, os dois o time fez mais de 30 pontos. É um ataque que, mesmo com o Jared Goff, a gente sabe o teto, mas ele está produzindo no seu máximo. Então, eu acho que é um time perigoso. Mas, e assim, dos Vikings, o Kirk Cousins não se ajuda, né? Todo mundo, ele vinha de uma vitória excelente contra os Packers, todo mundo de olho nele no Monday Night Football, e ele faz o que ele fez contra os Eagles. É um time de altos e baixos, mas eu acho que vindo de uma derrota, esse Vikings tem que provar muito. E se os dois times jogarem o máximo, Minnesota é melhor que Detroit. Então eu vou de Minnesota nesse jogo. É um time que precisa dar a volta por cima, porque está almejando coisas maiores. Uma aposta que eu gosto nesse jogo é o Kirk Cousins, mais de 2,5 passes para touchdown, né? Ele que, jogando 2 da tarde, é muito mais confiável do que no prime time. Vamos seguir agora para um jogo das 17 horas. Jacksonville Jaguars enfrenta os Chargers em Los Angeles, lá no Bodog. Vitória dos Jaguars 3,65, do Chargers 1,30, total 47,5, handicap Chargers menos 7. Os Chargers são um time muito melhor do que o Jacksonville Jaguars, não há nenhuma dúvida quanto a isso, mesmo com as questões sobre o Brandon Staley. Detesto esse começo de temporada do Brandon Staley, um cara muito mais conservador, né, indo pra punch, arriscando menos conversão de quarta descida. O Joe Lombardi, que parte da minha confiança para os Chargers nessa temporada, além de eu confiar no trabalho do Brandon Staley como nos head coaches mais agressivos da NFL, que ele foi na temporada passada, eu tinha visto um Chargers arriscando um pouco mais na reta final da última temporada. Eu achei que isso ia se carregar para 2022. Não se carregou. As 2 primeiras semanas a gente viu um ataque muito horizontal. A gente tem o Justin Herbert ali, que ele foi o terceiro quarterback com a menor distância média dos alvos nas 2 primeiras semanas, que a gente tá falando do único cara que tem as mesmas ferramentas físicas de Mahomes e Josh Allen na liga. E aí o Joe Lombardi, que era coordenador ofensivo do Saints, parece que quer colocar ele no playbook do Drew Brees no fim da carreira, que não conseguia passar a bola a mais de 15 jardas. É um absurdo. Claro que agora, com o Justin Herbert com essa lesão, faz sentido ter um ataque mais conservador. Eu acredito que a gente vai ver o Chargers tentando correr mais com a bola, até porque o Jaguars tem um excelente pass rush. O Josh Allen dos Jaguars, né, o edge rusher, tá jogando muito bem. O Travon Walker, ele estreou bem na semana 1, na semana 2 ele ficou um pouco mais sumido, mas eu não gosto desse Chargers menos 7, eu acho muito ponto pra um quarterback que tá com fratura na costela, mas eu acho que os Chargers vencem bem o jogo, só não acho que vai ser um jogo de fogo de artifício, como eu falo, né, de muitos pontos. Eu acho que o Chargers vai tentar controlar mais, e o Jacksonville Jaguars, numa versão mais controlada que a gente viu na semana passada, fez um jogo muito bom contra os Colts, né, então não me parece também a hora de botar o Trevor Lawrence para soltar o braço contra essa ótima defesa dos Chargers. Caio, Cincinnati Bengals contra o New York Jets. Lá no Bodog tá pagando 1,44 vitória dos Bengals, 2,85 dos Jets, total 45, handicap Bengals menos 5. É agora que cai essa má fase do Cincinnati Bengals? Acho que eu acho que é por aí sim, Gabriel. O Joe Burrow até falou disso hoje, né, que para todo mundo ter calma, que as coisas vão melhorar e tudo mais. Realmente é um começo bem decepcionante. Eu nunca confiei tanto nos Bengals, né, mesmo no ano passado, e quem ouve o cara do esporte sabe disso, porque eu estava sempre aqui falando sobre isso, mas eu não esperava que fosse ser tão feio esse começo de temporada. Dos 32 times da NFL esse ano, Gabriel, 31 já tiveram liderança do placar em algum momento. O único que não teve até agora é o Cincinnati Bengals. A gente está falando do time que acabou de ganhar a Conferência Americana. Mas assim, eu acho que esse é um bom jogo para o Cincinnati Bengals conseguir uma volta por cima. Em compensação, esse time dos Jets, que Tem gente que até ficou bravo comigo lá no The Score, no artigo que eu escrevi, que eu não estou muito empolgado com ele depois dessa vitória. Claro que o jeito que foi essa vitória é espetacular, é algo que a gente quase nunca mais vai ver, mas foi muito mais os Browns que perderam na semana 2 do que os Jets que ganharam. E esse time dos Jets é normal eles oscilarem. É um time muito jovem, tem desde o Garrett Wilson, o Sauce Gardner, o próprio Breece Hall. O Joe Flacco mesmo é um cara veterano, mas ele vai oscilar. Então, assim, é difícil a gente imaginar que o New York Jets vai fazer 2 partidas
com tanta segurança. E assim, a defesa do time. O placar final da semana 2 meio que engana o fato deles terem permitido um jogo perfeito para o Jacoby Brissett, que está longe de ser um quarterback perfeito, ter sido destruído pelo jogo corrido dos Browns, enfim. Então, eu não consigo imaginar esse time dos Jets sendo tão sólido para conseguir uma outra vitória, dessa vez com o Cincinnati Bengals, que está contra a parede e precisa ganhar um jogo. A linha ofensiva, vale destacar, segue sendo o maior problema dos Bengals nessa temporada, né? Já são 13 sacks no Joe Burrow, depois de ter permitido 50 no ano passado, mas ainda assim, eu acho que Cincinnati, pela pressão e pelo talento individual, consegue levar essa. Vamos passar agora para Philadelphia Eagles e Washington Commanders, né? Tá pagando 1,34 a vitória dos Eagles, 3,40 do Commanders, jogo em Washington, total 41 pontos, handicap Eagles menos 6,5, né? Obviamente todos os números no Bodog. Philadelphia Eagles é o melhor time da NFC. E essa declaração vale pro dia 29 de setembro de 2022, que eu e o Caio estamos gravando aqui. Não é um cheque em branco para a temporada inteira, né? Mas nesse momento, o Philadelphia Eagles é o melhor time da conferência. Tá jogando em altíssimo nível. A questão a longo prazo com o Philadelphia Eagles, se eu tô falando aqui que eu acho que eles são o melhor time da conferência nesse momento, pelo menos eles estão jogando o melhor futebol americano no momento, você pensa em Super Bowl. E o que pode... A questão que esse time precisa resolver dá pra confiar no Jalen Hurts quando os Eagles começarem perdendo por 10 pontos? Ele vai conseguir trazer a equipe de volta passando a bola? Só que aí você olha pro calendário do Philadelphia Eagles, eles enfrentam o Commanders, depois o Jacksonville Jaguars, depois o Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Steelers, Texans, Commanders, Colts, Packers, é um jogo complicado, 27 de novembro, Giants 2 vezes, Tennessee Titans, Bears, Cowboys de novo, Saints. Então não tem aqui muitos jogos que o Jalen Hurts será testado, né? E olhando para esse calendário, os Eagles podem vencer 13 jogos. Não acho nenhum absurdo, eu diria que hoje eles são favoritos para seed número 1, porque Packers tem muitas questões, Bucks tem muitas questões. Não acho que vai ser nesse domingo que o Jalen Hurts será testado. O Commanders, eu sei que tem toda a questão da lei do ex, né? O Carson Wentz contra o Philadelphia Eagles, né? Mas ainda assim, eu posso me ferrar, porque apostar contra a lei do ex normalmente é complicado. Mas eu acredito que o Philadelphia Eagles vence aqui com alguma tranquilidade. A defesa do Commanders começou muito mal, e ali a ofensiva dos Eagles é um rolo compressor absurdo. Então acho que é daqueles jogos que os Eagles terão 200, 250 jardas correndo com a bola. Vamos passar agora para New Orleans Saints e Carolina Panthers. Jogo na casa dos Panthers, tá pagando 1,66 a vitória dos Saints, 2,30 a vitória dos Panthers, total 40,5, handicap Saints menos 3. Qual a sua expectativa para esse jogo, Caio? Além de poucos pontos. Poucos pontos, e que fase dos Panthers, né, Gabriel? Impressionante. Segunda vez nos últimos 3 anos que o time começa 0-2, né, com o Matt Rhule. São 7 derrotas seguidas em casa, se a gente voltar desde a temporada passada, 9 derrotas seguidas ao todo. E é engraçado, né, porque a defesa do time está jogando bem, a linha ofensiva do time, como a gente esperava, melhorou. Nesse último jogo agora, o Christian McCaffrey apareceu, mas o ataque desse time não consegue engrenar. A gente poderia... Ninguém precisava ser um gênio para prever que com o Ben McAdoo as coisas não iam funcionar tanto. Não acho que ele está colocando o Baker Mayfield nas melhores circunstâncias para jogo. Enfim, não tem ninguém ajudando ninguém no ataque do Carolina Panthers. Tá meio que um solto, cada um faz o seu. E é um ataque que tem talento, mas não é tão talento para conseguir ganhar jogos dessa forma. E então, é ruim ver o Carolina Panthers desse jeito, porque realmente é um time que, quando a gente vai assistir, não é bom de ver. Mas assim, eu acho que o Saints tem que ficar um pouquinho de olho, tá? Porque o Jameis Winston começou esse ano significativamente pior do que ele jogou na temporada passada até ele se machucar, e contra os Bucks, principalmente no segundo tempo, foi algo bem ruim. Os Saints tiveram muito mais erros que a gente está acostumado a ver. É uma rivalidade fora de casa. Eu espero esse jogo ser mais equilibrado do que muita gente espera. Acho que o Saints tem tudo para dar a volta por cima, porque a derrota para os Bucks, principalmente pela forma como foi o segundo tempo, não bate bem em nenhum time. Então acho que jogo um pouquinho apertado, mas eu vou de vitória do Saints.
A grande questão do Saints é o James Winston com 4 fraturas nas costas, né? É muito complicado. Eu estaria aqui em coma induzido no momento. E ele agora tem uma pick six lançada contra todos os times da NFC South. Olha aí que grande marca. Los Angeles Rams contra Arizona Cardinals. Vitória dos Rams tá pagando 1,55 no Bodog, 2,55 a dos Cardinals, total 48,5. Handicap Rams menos 3,5. Assim, os defensores dos Rams, torcedores, vão dizer que a equipe tentou tirar o pé do acelerador ali, gastar o relógio e acabou tendo um pouquinho de emoção aquele final contra os Falcons. Mas deixar os Falcons voltarem naquele jogo é preocupante. A defesa da equipe, eu não gosto desse matchup contra os Cardinals por conta da situação da posição de edge rusher dos Rams, né? Não tem mais o Von Miller, e aí você tem o Aaron Donald criando caos ali pelo interior, como sempre. Só que eu não confio muito na habilidade dos Rams de manter o Kyler Murray dentro do pocket, né? Que os Raiders com Max Crosby e Chandler Jones, eles não tiveram essa disciplina, e a gente viu o que o Kyler Murray fez, né? Aquela atuação fantástica, trouxe de volta a equipe, virou o jogo. Eu acho que é um matchup ruim pros Rams. Dito isso, eu ainda acredito em vitória do Los Angeles Rams. É um time mais talentoso em todos os setores. E foi legal a vitória contra os Raiders por Arizona Cardinals. Era um time que poderia virar uma bola de neve muito rápido, começando o 0-2. Do tipo que termina com o head coach demitido em outubro ainda. Mas dá uma sobrevida. Só que contra os Rams, mesmo o jogo sendo em Arizona, eu acho que o Los Angeles Rams vence, mas eu não apostaria menos 3,5. Talvez a linha direta, mas também não colocaria em nenhuma combinada, porque é a clássica ali que derruba as suas combinadas. Caio, Las Vegas Raiders contra Tennessee Titans, 2 times diferentes, vergonhas diferentes, mas derrotas vergonhosas na última rodada. É quase uma mini-final já para esses 2 times, né, Gabriel? Porque os 2 times 0-2 nesse momento, nenhum dos 2 jogando tão bem como era esperado. No ano passado, 7 times começaram a temporada 0-2, nenhum foi para os playoffs, e obviamente um desses vai cair para 0-3, a menos que a gente tenha um empate. Então, enfim, é quase que uma mini-final entre esses 2 times. E eu até, igual você falou, você brincou no começo, né, dessa segunda parte, eu tava lá no estádio e vi uma das piores atuações de futebol americano que eu já vi com esse Tennessee Titans. Eu acho que a gente pode cravar que foi talvez a pior da era do Mike Vrabel. Assim, pra você ter qualquer chance de ganhar um jogo de futebol americano contra um time competitivo como era os Bills, você tem que fazer o mínimo. Os Titans ajudaram os Buffalo Bills com a quantidade de erro que o time fez, o ataque muito mal, a defesa não foi bem, o time de especiais sofreu os fumbles, enfim. Se os Titans jogaram daquela forma, eles vão perder contra qualquer adversário. Dito isso, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho de crédito pro Mike Vrabel, que é o atual coach do ano, pro Derrick Henry, que ainda merece ser respeitado como um dos melhores running backs da NFL. É uma defesa experiente, então eu acho que, principalmente para o jogo contra os Raiders, que é um time que no lado defensivo da bola falta muita inspiração. É um pass rush que ainda não se encontrou. Você tira o Max Crosby desse time, vira um dos pass rush mais ineficientes que a gente tem na NFL. É uma secundária que tem mais problemas ainda. Então, assim, eu acho que o Tennessee Titans tem chance de se recuperar nessa semana, e eu tô esperando isso. O confronto do jogo é, claro, o Derrick Henry contra a defesa do jogo corrido dos Raiders, que não é uma defesa que espanta pelo jogo corrido, mas só está permitindo 3,7 jardas por corrida nessa temporada. E para os Titans ganharem, esse Titans principalmente, que não tem o A.J. Brown e que tem o Ryan Tannehill em claro declínio, é um time que tem que correr bem com a bola. Contra os Bills, o Derrick Henry teve média só de 1,9 jardas por corrida, uma das piores da carreira dele. Então isso tem que melhorar para o Tennessee ter qualquer tipo de sucesso. Ver o Derrick Henry sendo tacleado pelo Christian Benford, escolha de 6ª rodada, cornerback, no campo aberto, foi realmente chocante. Vamos passar agora para Atlanta Falcons contra Seattle Seahawks. Vitória dos Falcons pagando R$2, 1,83 dos Seahawks. Total 42 pontos, handicap Seahawks menos 1,5. Eu não sei se o Seahawks deveria ser favorito em algum jogo nessa temporada. Eu tenho uma vibe meio Jacksonville Jaguars de 2020 desse time, né? Que é o time que venceu o jogo da semana 1 e perdeu todos os outros. É um time muito ruim.
A defesa ela não consegue gerar nenhuma pressão no quarterback adversário e a secundária é muito fraca. O ataque, assim, o Geno Smith jogou muito bem naquele Monday Night Football, mas ele é o Geno Smith, né? Ele não tem capacidade de repetir por múltiplos jogos consecutivos. O DK Metcalf tá bem perto de virar o Coringa já na semana 2, porque teve aquela recepção absurda dele que foi anulada por uma falta na linha de scrimmage, e teve também o running back lançando uma interceptação. Então, muito complicado. Eu acho que o pessoal vai demorar talvez um pouco a perder a impressão positiva que eles deixaram na semana 1 por vencerem os Broncos, mas não é um bom time. Era o Super Bowl deles, né, na semana 1, né? Aquele jogo contra o Russell Wilson. E do lado dos Falcons, o Kyle Pitts teve 10 snaps bloqueando para passe na temporada atual, 2 jogos. Ele teve 15 na temporada 2021 inteira. Eu não sei o que o Arthur Smith tá pensando. Não sei por que você não vai usar o seu melhor jogador, né, para receber passe. Tem bastante talento nesse ataque quando o Kyle Pitts não tá bloqueando pro passe. Você tem Drake London, Kyle Pitts, o Cordarrelle Patterson. O Mariota, ele consegue se mover, ele consegue criar alguma coisa. É outro que também não é bom o suficiente para ser titular a longo prazo, mas ele traz algumas coisas ali, até por ele ser um atleta bem melhor do que o Geno Smith. Então eu acho que dá vitória aqui do Atlanta Falcons, mesmo o jogo sendo em Seattle. E acho que da vitória do Atlanta Falcons é aquela coisa de famosas últimas palavras, né, se tratando de NFL. Mas, Caio, Houston Texans contra o Chicago Bears, pra gente encerrar. A gente ainda vai falar nossas apostas da semana. 2,35 vitória dos Texans, 1,62 dos Bears. O jogo é em Chicago, total 40,5. Bears menos 3. E são os 2 times mais deprimentes da temporada. Você falou aí do Seattle Seahawks, né? Que você tinha um pouquinho da... Você tem um pouquinho da... Você tá sentindo que pode ser um time igual o Jacksonville Jaguars, né, que 2020 ganhou o primeiro jogo, depois veio a perder todos. É a sensação que eu tenho tanto com o Houston Texans quanto o Chicago Bears. O Houston Texans seria o 0-1... Não, 0-16-1, né? Seria inédito. Ganharam na semana 1, mas foi quase, que para eles foi quase uma vitória. E obviamente a gente vai ter um desses times perdendo agora. Então, a gente tem que as coisas estão acontecendo até um empate, mas é a mesma impressão. É um jogo que os 2 times entram em campo pensando em ganhar. Você tem um jogo assim, não tem muitos jogos que o torcedor dos Texans e dos Bears vão marcar ali no calendário, não. A gente pode ganhar esse jogo com certeza. Mas esse jogo, sem dúvida, é um. Os Texans acham que eles podem ganhar dos Bears e os Bears acham que podem ganhar dos Texans. Assim, é algo realista. Jogo equilibrado, né? São 2 times limitados. São 2 times que têm esse começo de temporada até um pouquinho parecido. Os 2 times estão tentando correr muito bem com a bola. As defesas dos 2 times estão jogando melhor do que a gente era esperado, né? A gente olhar os Bears a semana 1 contra os 49ers é difícil tirar qualquer parâmetro, porque é um jogo, as circunstâncias climáticas raramente acontecem, né? Então é difícil falar, mas mesmo assim eles conseguiram fazer um bom trabalho, fizeram um trabalho aceitável contra os Packers. O negócio dos Bears é consertar o jogo aéreo, né? Os Bears entraram na semana 2 com a menor quantidade, depois da semana 2, né, os 2 jogos do time com a menor quantidade de passos aéreos, mesmo a maioria dos jogos da rodada nem ter sido terminado. O time, o Justin Fields não consegue lançar essa bola, tanto pela linha ofensiva, a chamada de jogadas não é boa, o grupo de recebedores não é bom. Para esse jogo contra os Texans, eu acho que os Bears vão continuar tentando fazer aquilo que eles fizeram contra o Green Bay, correr com a bola com o Montgomery, funcionou, e pelo fator de Justin Fields, que não está jogando tão bem, mas eu acho o teto dele um pouquinho maior do que o do David Mills e necessariamente dos Texans hoje, eu vou de meu palpite de Chicago Bears. 11 passes na semana passada foi ridículo mesmo, mas vamos encerrar aqui, né? A gente vai dar aqui, a gente vai escolher uma vitória, um handicap e um total. Vamos começar pela vitória simples, Caio, qual que é a sua? O Ravens, 1.6 está pagando, acho boa odds, como eu falei, não coloco o Patriots e o Ravens hoje no mesmo nível. Acho que o Ravens, pelo fator Lamar, né, que é um dos playmakers mais espetaculares da NFL hoje, é muito acima de New England, então eu gosto disso. Muito disso, os Patriots entram, tem bons estatísticas ao favor deles, principalmente na casa de apostas, porque estão jogando em casa. E pro Lamar, acho que isso não vai importar muito, então acho que o Ravens direto é uma boa. Caio agora vai virar fã do Lamar, né? Por essa a gente não esperava em 2022. O playmaker eu sempre fui, do quarterback eu não sei. A minha vitória é simples, eu vou usar um pouco, né? Um time que não é o favorito da partida. Vou de Atlanta Falcons, 2-1. Pra mim é um time com um ataque bem melhor do que o Seahawks, né? E
poderia ter vencido os últimos 2 jogos. Então, meu palpite aqui é Atlanta Falcons. Handicap, Caio. Cincinnati Bengals -5, né? Acho que, como eu falei, acho que esse é um jogo que tem tudo para os Bengals, baseado nessa inconstância dos Jets, nessa pressão dos Bengals, tem tudo para eles decolarem e fazer um jogo assim como aqueles que a gente viu dos Bengals de 2021. Acho que eles ganham dos Jets por mais de 5 pontos. O meu é Chiefs -7. Chiefs é um ótimo time, Colts é o oposto disso. Tem muito o que falar, a gente já falou do jogo. E o total? Eagles Commanders, eu acho que vai bater, acho que tá em torno de 41 pontos, né? 41, 47 pontos, né? Dá uma conferida, só vai ver se não precisou nada, mas eu acho que é 41, isso. 41. Isso. Eagles Commanders, eu acho que o Philadelphia Eagles tem produzido tanto correndo quanto lançando, então eles vão pontuar muito. E esse time do Washington Commanders, normalmente eles conseguem, eles pontuam bastante quando eles precisam pontuar. É um time que ele é um time muito reativo. A gente viu isso, por exemplo, no segundo tempo contra os Lions. Eu acho que o Philadelphia Eagles vai ter uma boa vantagem e o Commanders vai estar correndo atrás, então eles vão passar esse total de pontos aí. O meu é o do Seahawks e Falcons também, mais de 42 pontos, e são 2 defesas muito ruins, então acredito. Vai depender se tiver alguma questão climática em Seattle, anula, né? Eu até vou dar uma olhada aqui no clima-tempo aqui. Seattle Forecast, porque Seattle tem sempre essa questão. Domingo, 23 graus, 10% só de chuva, vento 16 km por hora, que não é nada, então tranquilo. Pode botar aí over Seahawks, 42 pontos, Seahawks e Falcons. Mas é isso, a gente volta a se falar agora na quinta-feira, quer dizer, sexta-feira de manhã, quinta-feira, na madrugada de quinta para sexta, dependendo da minha disposição para gravar o podcast pós-Thursday Night Football, que é exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, o link tá na descrição com todos os planos, tem desconto para assinar por Pix. Domingo, depois, assim que acabar o Sunday Night Football, vai ao ar o podcast pós-rodada, passando por todas as partidas do dia. Não percam. Caio, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @CaioMiari, apesar dele ter pipocado e não ter gritado Bora Bill lá no jogo do Buffalo Bills, que ele esteve presente nessa segunda-feira. Até a próxima, Caio. Obrigado, Gabriel. Na próxima jogo do Buffalo Bills a gente pensa em fazer isso. Mas obrigado pelo convite. Que ouviu a gente. Ficou com vergonha, Caio. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu não ziquei, você viu tanto que deu bom pro time. É verdade. Muito obrigado ao Anthony Curti pela participação, né? Foi bem legal a conversa, o programa, como eu falei. Volta quinta-feira, sexta-feira de manhã, domingo de noite também. Então até a próxima. Tchau!